A história começa com um jovem tranquilo chamado Akira, sentado em sua sala de aula. Um de seus colegas se aproxima dele enquanto Akira lê um romance em seu celular. O garoto pergunta se ele gosta de histórias de céus de gelo, mas Akira simplesmente responde que lê o que encontra de graça, sem grandes preferências. Antes de ir embora, o garoto pede que ele recomende outros romances gratuitos, caso encontre algum. Akira fica bastante surpreso por alguém ter falado com ele, já que ele é praticamente invisível na escola, passando despercebido por todos. De repente, seu celular começa a falhar e uma estranha escuridão se espalha pelo teto da sala de aula. Essa escuridão forma um círculo mágico brilhante que começa a se concentrar ao redor dos pés dos estudantes, envolvendo-os. Todos ficam chocados quando o círculo os teletransporta para um castelo gigantesco. Enquanto se perguntam onde estão, um sacerdote estranho surge e os informa que um rei está prestes a recebê-los para uma audiência importante. Depois que o sacerdote se afasta, as crianças veem um rei e uma princesa ali parados e se perguntam quem seriam aquelas pessoas. O rei então se adianta e explica que convocou os estudantes de um outro planeta para o seu mundo, que se chama Morrigan. Ele revela que eles estão atualmente no Império Hades, no continente humano, que está sendo invadido por terríveis demônios. O rei diz às crianças que, como guerreiros de outro mundo, eles podem derrotar o Lorde Demônio, e todos se sentem muito animados para iniciar sua jornada Sky. No entanto, o sacerdote revela que apenas um deles pode ser o herói lendário e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão em uma esfera mágica, mas descobre, com certa decepção, que ele não é o herói esperado. O sacerdote lhe diz que mesmo sem o status de herói, ele ainda é um soldado muito poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma maga de dissipação, e Tomoya fica sabendo que ela é uma cavaleira, com grande potencial. Depois que Shori descobre ser uma curandeira, o sacerdote informa a todos que podem ver seu status mesmo sem tocar na esfera mágica. Todas as crianças começam a verificar seus próprios status, e Nanais pergunta a Akira sobre o dele, com curiosidade. Akira revela que é um assassino, mas se sente bastante confuso com o quão exageradas e poderosas são suas estatísticas. Então Tsukasa se aproxima da esfera e exibe todo o seu potencial com a classe de herói, com grande alarde. Enquanto o sacerdote elogia Tsukasa por suas estatísticas incríveis, todos os estudantes começam a aplaudir seu belo presidente. No entanto, Akira se pergunta em silêncio como Tsukasa se tornou um herói com estatísticas tão ruins, quase inúteis. Como suas próprias estatísticas são muito mais altas, e Nanais lhe pede para mostrar sua própria classe, Akira permanece em silêncio, questionando se pode confiar no Rei Sombrio e em sua história sobre os demônios. Decidindo manter sua classe superpoderosa em segredo, Akira usa um feitiço de ocultação para esconder sua presença de todos. Nesse exato momento, Nanais pensa que ele desapareceu e vai embora, enquanto Asahina testa sua própria classe. Assim que todos terminam seus testes, o sacerdote informa a todos que preparará equipamentos especiais para cada um deles, e pede que descansem em seus quartos designados. Sentindo-se aliviado por não ter sido exposto, Akira segue os estudantes, ainda se mantendo oculto. Ao notar uma câmera em um corredor, ele percebe que o rei está monitorando os alunos e se sente feliz por ter escolhido não confiar nele em suas intenções. No entanto, ele não percebe um cavaleiro observando-o por trás, de forma discreta. Mais tarde à noite, Akira encontra uma sala de armazenamento abandonada e decide descansar ali. Depois de se acomodar, ele resolve bisbilhotar o prédio em busca de informações importantes. Observando a paisagem estrangeira da cidade, Akira se sente surpreso por realmente estar em um outro mundo, tão diferente. Ele salta pelas torres do edifício, chocado com suas habilidades sobre-humanas. Então, ele ouve algumas vozes em uma sala e se oculta para espioná-las com cautela. Akira ouve a princesa dizendo ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas, com classes especiais e facilmente manipuláveis. Sentindo-se bastante confiante, o rei lhe diz para começar com seu plano, e ela então sai da sala. Parado atrás do rei, Akira se pergunta o que ele está tramando e pensa que poderia facilmente tirar sua vida se quisesse. O rei se sente perturbado por uma presença estranha, mas quando se vira, não encontra ninguém ali, e então volta ao trabalho. No dia seguinte, Akira almoça algo, ainda se mantendo oculto. Perguntando-se se deveria contar aos estudantes sobre os planos do rei, ele percebe que eles não acreditariam nele de qualquer forma. Em uma mesa próxima, Tsukasa se levanta e diz aos estudantes que o rei lhes fez um grande favor ao convocá-los com habilidades tão poderosas. Tsukasa pensa que todos deveriam trabalhar juntos e retribuir o rei, derrotando os demônios. Enquanto todos os estudantes concordam em apoiar seu herói, Akira percebe que foram enganados pela falsa história do rei por suas mentiras. Após o almoço, o comandante dos cavaleiros, chamado Saren, reúne todos os heróis do lado de fora para um treinamento. Enquanto Saren se gaba de seu título como a última defesa do país, seu parceiro Julius o lembra de agir com mais humildade, de forma mais discreta. Então, Saren informa aos estudantes que eles receberão um treinamento especial por um mês inteiro antes de irem a um labirinto para combater monstros. Sabendo que não tem experiência em combate, Saren tranquiliza os alunos, dizendo que os ajudará a aprender o básico, os fundamentos. Enquanto os estudantes ficam animados para o treinamento, Akira permanece nas sombras, questionando o que Saren está realmente tentando fazer. Enquanto Akira sai para coletar mais informações, Saren deixa as crianças com Jules e se retira do local.
Akira caminha em direção a uma fonte de água, mas Saren o chama. Akira fica surpreso, perguntando-se se a habilidade de ocultação tinha um limite de tempo. No entanto, Saren o tranquiliza, dizendo que o feitiço de ocultação está funcionando perfeitamente, mas não pode esconder Akira dele, de sua visão. Saren explica que possui olhos místicos, que lhe concedem uma visão térmica que permite detectar o calor corporal das pessoas. Querendo se proteger, Akira leva a mão à sua faca, mas Saren lhe diz que não o exporá a ninguém, mantendo seu segredo. Sabendo que Saren está do lado do rei, Akira duvida se deveria confiar nele, em suas palavras, mas o capitão dos cavaleiros lhe diz que tem suas próprias razões para agir assim. Então, ele pede a Akira para manter o encontro deles em segredo do rei, e Akira finalmente decide confiar nele, em sua honestidade. Depois que se sentam para conversar, Akira diz a Saren que deseja ler os arquivos do rei para aprender mais sobre o mundo deles, sobre sua história. Saren lhe pergunta qual é o nível de sua habilidade de ocultação, e Akira revela que ela está no nível máximo, completamente dominada. No entanto, suas outras habilidades estão todas no nível 1, então ele não sabe como treiná-las de forma eficaz. Surpreso, Saren sorri e se oferece para ensiná-lo, dizendo que os arquivos não contêm muitas informações úteis de qualquer maneira, não valem a pena. Akira se sente animado para ficar mais forte e explorar este novo mundo, mas pensa que ainda deseja retornar para casa, para sua família. Saren concorda, mas acredita que ele deve se fortalecer ainda mais para sobreviver até encontrar um caminho de volta para casa, em segurança. Akira se sente culpado por receber a orientação de Saren de graça. Então o cavaleiro lhe diz que ele pode retribuí-lo com histórias de seu planeta natal, a Terra. Enquanto o charmoso cavaleiro estende a mão, Akira sorri e a aperta e se apresenta formalmente por puro respeito. Assim que começam a treinar juntos, Akira aprende que, além de humanos e demônios, elfos e homens-fera também povoam o mundo deles. Enquanto Saren submete Akira a um treinamento físico intenso, ele explica que os níveis de classe só podem ser aumentados derrotando monstros, mas ele pode aumentar seus níveis de habilidade treinando por conta própria, com dedicação. Enquanto continuam treinando a cada dia, Saren se sente surpreso ao aprender sobre a Terra e todos os seus avanços tecnológicos. Pensando em como ele achava toda aquela tecnologia chata e comum, Akira sente falta de seu velho mundo neste novo lugar, tão diferente. Depois de um tempo, Saren está em uma sala com Jules, que se pergunta por que ele passou tanto tempo com Akira. Saren lhe diz que as histórias de Akira eram simplesmente boas demais, e Jules também se sente fascinado por elas, enquanto Saren revela que Akira é o verdadeiro herói, com uma ocultação de nível máximo. Jules se sente surpreso, já que apenas o primeiro herói de seu mundo possuía uma habilidade no nível máximo. Então, enquanto Akira se aproxima da sala, Jules sai para dar a Saren um pouco de privacidade com ele. Entregando a Saren um livro do arquivo do rei, Akira diz que ele contém algumas informações bastante problemáticas. Saren acena com a cabeça, confirmando que o livro contém seus planos para destronar o rei, para tirá-lo do poder. Sabendo que Akira o encontraria, Saren explica que ele mesmo escreveu o livro e o disfarçou como um livro de receitas, de culinária. Ele diz a Akira que o rei é um homem terrível que está tentando controlar o mundo para seu próprio benefício, de forma egoísta. Lembrando-se do programa do rei, Akira se perde em pensamentos profundos. Então Saren lhe diz que todos os cavaleiros reais têm seus problemas com o rei, e Akira pensa que eles estão tentando remover o rei sem muita violência, de maneira pacífica. Impressionado com sua observação, Saren acena com a cabeça, e Akira nota que, como assassino, ele pode facilmente eliminar o rei sem que ninguém perceba, sem deixar rastros. Ele revela que entrou facilmente no escritório do rei em seu primeiro dia, mas não conseguiu encontrar a força de vontade necessária para tirar sua vida, para matá-lo. Saren acena com a cabeça, dizendo que só porque ele tem uma classe de assassino, isso não significa que ele deva se forçar a tirar a vida de outras pessoas. Akira pensa que não gostaria que sua família descobrisse que ele é um assassino, um criminoso. Enquanto Saren concorda com sua decisão, Akira se pergunta por que ele está confiando tanto nele de forma tão plena. Saren explica que está confiando nele porque ele demonstra sabedoria e grande potencial, como no dia em que decidiu não confiar na palavra do rei de imediato, sem questionar. Aos olhos de Saren, isso significa que Akira é uma pessoa que sabe lidar com os problemas por conta própria e não se deixa enganar tão facilmente, por qualquer um. Ficando em silêncio, Akira explica calmamente que nunca recebeu muita atenção quando era criança, em sua infância. Isso confunde Saren, então Akira lhe diz que ele é a única pessoa que o elogiou tanto de forma tão sincera. Saren sorri e pergunta a Akira se ele pode ajudá-lo a destronar o rei pacificamente, como forma de agradecimento por seus elogios e apoio. Akira lhe diz que vai considerar a proposta e sai da sala. Após um mês completo de treinamento, Saren anuncia aos estudantes que eles irão explorar o grande labirinto de Cantinan. Enquanto uma multidão se reúne em torno dos guerreiros para uma despedida, Akira se sente surpreso por estarem recebendo tanta atenção de forma tão intensa. Ele nota uma garota observando de longe e pergunta a ela o que está fazendo ali. A garota fica brava, dizendo que seu povo sacrificou muito para convocar os heróis, um sacrifício imenso. Akira lhe diz que não sabe o que aconteceu, então ela lhe diz que eles se encontrarão novamente assim que ele aprender a verdade.
Depois, os heróis entram no labirinto, onde se envolvem em uma batalha feroz contra monstros. Um estudante aciona uma armadilha, que os expõe a ogros gigantescos. Enquanto Akira derruba um ogro, ele pergunta a Saren se eles deveriam recuar, e Saren concorda prontamente. Para abrir caminho para seus estudantes, Saren usa um feitiço de espada divina, e elimina todos os monstros que bloqueiam seu trajeto. No entanto, quando saem pelo portão, encontram ainda mais monstros bloqueando o caminho. Uma horda interminável. Tsukasa se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu para emergências e decide usá-la. A bomba elimina os monstros menores, mas de sua fumaça, um poderoso monstro minotauro surge, imponente e ameaçador. Enquanto Jules entra na sala com os outros, ele se sente chocado com o poderoso minotauro em um nível tão baixo, algo inesperado. Akira corre para atacar e evita o golpe do minotauro, conseguindo subir em seu corpo, com agilidade. Ele golpeia o corpo do monstro, mas sua pele resistente estilhaça sua lâmina em pedaços. Chocado, Akira evita outro ataque e retorna para Tsukasa, que se sente exausto demais para lutar, sem forças. Tsukasa se sente culpado por não conseguir lutar, mas Akira lhe diz que ele precisa confiar nos outros para ajudá-lo também, para que trabalhem juntos. Ele diz a Tsukasa que os outros estudantes também foram treinados para lutar, mas Tsukasa começa a entrar em pânico, pensando que é um fracasso como herói, uma decepção. Akira se pergunta por que Tsukasa está agindo de forma tão estranha, e pede a uma maga de dissipação para curá-lo. Ela se adianta e usa seu feitiço, removendo uma maldição demoníaca que estava colocando Tsukasa em um estado de pânico, de desespero. Com Tsukasa curado, Akira se posiciona ao lado de Saren e lhe pergunta se ele pode usar uma certa técnica. Saren acena com a cabeça e usa um relâmpago para golpear e atordoar o Minotauro, bem na frente dos estudantes chocados, deixando-os impressionados. Aproveitando esta oportunidade, Akira aparece silenciosamente atrás do Minotauro e se prepara para usar sua magia das sombras definitiva. A magia das sombras cria um círculo escuro sob Akira, que o comanda para disparar tentáculos de escuridão contra o Minotauro com grande poder. O Minotauro se livra dos tentáculos escuros e balança seu machado para atacar, mas os tentáculos rapidamente perfuram seu braço. Diante dos olhos surpresos de Saren, Akira invoca dezenas de tentáculos que perfuram todo o corpo do Minotauro e começam a arrastá-lo para baixo sem piedade. Akira lentamente abaixa a mão e o monstro afunda na escuridão antes de ter sua cabeça decepada. Depois que o monstro é derrotado, Akira ofega pesadamente de exaustão, sentindo o peso da batalha em seu corpo. Mas de repente, a escuridão começa a lutar para se libertar de seu controle. Ele cai de joelhos com o ataque da escuridão, mas Saren lhe dá um tapinha no ombro para acalmá-lo. Com o apoio de seu mestre, Akira se acalma e sela as sombras restantes, controlando-as. Vendo-o exausto, Saren nota o quão pesado é o feitiço das sombras, enquanto Akira se sente feliz por ter sobrevivido àquela luta perigosa. Depois, eles retornam para casa, e Saren o agradece por ter salvado todos os seus colegas de classe com bravura. Akira pensa que não teria conseguido sem o apoio de Saren, lembrando que ele nem mesmo sabia sobre o feitiço das sombras antes de Saren ensiná-lo. Saren observa que, embora a habilidade das sombras seja muito poderosa, Akira deve ter cuidado ao usá-la, pois é extremamente difícil de controlar, de dominar. Então Saren lhe entrega uma katana criada pelo primeiro herói, uma arma lendária. Enquanto Akira pergunta por que ele não deu a arma ao herói atual, Saren explica que Tsukasa já possui uma espada sagrada, de grande poder. Ele também informa a Akira que roubou a katana do cofre do rei, então ela pode atrair alguma atenção indesejada e perigosa. Apesar do aviso, Akira aceita a katana e encontra algumas palavras gravadas em sua lâmina, com cuidado. Enquanto lê as palavras, Akira descobre que elas são um encorajamento do primeiro herói para seu sucessor, uma mensagem de esperança. Ele sorri, desejando poder conhecer o lendário herói, e Saren deseja o mesmo, com sinceridade. Enquanto conversam sobre heróis, Akira de repente se lembra da maldição de Tsukasa. Ao recordar que eles não conseguiram remover a maldição, por mais que tentassem, Saren pensa que sabe a fonte da maldição, a sua origem. Enquanto isso, no castelo, a princesa amaldiçoa Tsukasa com um cristal mágico para que ele atue como um falso herói para ela, um fantoche. De repente, uma katana ataca, mas a princesa consegue desviar com agilidade. Depois que o ataque corta o cristal e quebra a maldição, a princesa pergunta pela identidade de Akira. Ele aponta sua espada para ela e pergunta por que ela está amaldiçoando as pessoas. Então, a princesa explica que está fazendo tudo pelo rei, por lealdade. Akira lhe pergunta por que ela é tão leal ao rei, mas a princesa repete suas palavras, mostrando que não tem vontade própria, e ele a deixa entregue à sua sorte. Enquanto a princesa procura em uma prateleira, examinando cristais que controlam todos os seus estudantes, Akira relata essa maldição a Saren, que pergunta se a princesa viu seu rosto, sua identidade. Quando Akira acena com a cabeça, Saren lhe diz que a princesa também é um fantoche do rei, e o avisa para não dormir mais no palácio, por segurança. Ele explica que a princesa pode amaldiçoar a todos, exceto o herói, o verdadeiro. Então ela tentará se livrar de Akira a todo custo. Enquanto Saren diz a Akira que os guardas do palácio revirarão o lugar de cabeça para baixo para procurá-lo, Akira pergunta ao seu mestre por que ele não está bravo com ele por ter se revelado por sua imprudência. Em resposta, Saren sorri, dizendo que é seu trabalho como adulto encobrir o erro de seu jovem estudante, protegendo-o. Akira suspira, desejando que os adultos em seu mundo fossem tão responsáveis quanto ele,
e Saren lhe pede para levá-lo para casa se ele puder retornar à Terra, pensando que seria um grande incômodo mostrar o mundo a Saren. Akira rapidamente muda de ideia. No dia seguinte, ele acorda em uma árvore após ser perturbado por um barulho estranho. Ele desce para verificar a comoção e encontra os estudantes reunidos em torno de alguém, em um círculo. Tsukasa fica surpreso com Akira e pergunta onde ele estava. Então Akira explica que estava apenas dormindo. Akira percebe que Tsukasa está agindo normalmente de novo. Mas quando Tsukasa abaixa a cabeça com tristeza, ele percebe que algo está muito errado, algo grave. Akira corre mais fundo na multidão, apenas para encontrar Saren morto no chão, sem vida. Segurando o corpo de seu mestre, Akira grita de dor, mas os estudantes o acusam de tê-lo esfaqueado com sua própria adaga, de forma cruel. Akira os lembra que sua adaga estava quebrada na masmorra, mas percebe que eles estão sendo controlados pela princesa, manipulados. Tsukasa tenta defender Akira, mas o rei também aponta o dedo para ele, acusando-o de assassinar o comandante dos cavaleiros, um crime terrível. Enquanto a princesa sorri maliciosamente para Akira, ele percebe que foi incriminado e rapidamente escapa usando um feitiço de ocultação. Ele segue para a casa de Dils, que o informa que o rei enviou seu próprio esquadrão de assassinos, chamado Corvos da Noite, para eliminar Saren e colocar a culpa nele, em Akira. Dils lhe diz que Saren preparou alguns equipamentos de viagem para ele, e Akira parte depois de agradecê-lo. Após pegar os equipamentos, Akira deixa o palácio, perguntando-se se seu mestre sabia que seu fim estava próximo, que sua morte se aproximava. Mais tarde à noite, a princesa diz ao rei que amaldiçoou a todos, exceto Akira. Ela pensa que eles precisam de uma desculpa para iniciar uma guerra com os reinos orientais, e o rei decide usar os estudantes como seus peões, como meros instrumentos. Embora ele pense que Akira não pode sobreviver na perigosa natureza selvagem, o rei ainda ordena à princesa que envie os Corvos da Noite atrás dele, apenas por precaução. Enquanto isso, Akira se esconde no labirinto, lembrando-se do conselho de seu mestre para usar o labirinto como proteção, como um refúgio seguro. Ele também se lembra que o labirinto é um ótimo lugar para subir o nível de sua classe de assassino, mas as pessoas geralmente o evitam por causa do perigo iminente. De acordo com Saren, nem mesmo o feitiço de ocultação de Akira pode escondê-lo do olfato dos monstros de nível mais alto, mais poderosos. No entanto, ele pode aumentar o nível de seu feitiço de ocultação para esconder até mesmo seu cheiro e calor corporal, a fim de permanecer seguro em níveis mais profundos. Com essa informação em mente, ele passa seus dias no labirinto, lidando cuidadosamente com os monstros perigosos, com muita cautela. O conselho de Saren continua a guiar Akira, e ele se concentra em atingir o nível 100 para desbloquear uma habilidade especial, muito poderosa. Enquanto continua seu treinamento, ele avança mais fundo no labirinto até encontrar um nível de chefe, um desafio imenso. Sabendo que será uma batalha de vida ou morte, Akira entra na sala do chefe, onde uma quimera feroz o aguarda, pronta para o ataque. A quimera imediatamente salta sobre Akira, que desvia por pouco de seus ataques com grande dificuldade. Então, a cauda da quimera dispara veneno contra ele, o que distrai Akira, dando-lhe a chance de prendê-lo sob sua pata. Sentindo-se esmagado pelo peso pesado do monstro, Akira se recusa a desistir, querendo vingar seu mestre custe o que custar. Enquanto a quimera o afasta com um golpe de sua pata, Akira decide usar todo o seu poder sem reservas. Ele ativa sua poderosa magia das sombras, que captura o monstro com seus tentáculos. Os tentáculos obliteram o corpo da quimera, rasgando-o em pedaços de forma brutal. Enquanto Akira jaz no chão, exausto da luta, sua sombra ativa automaticamente alguma magia de cura para restaurar sua saúde, seu vigor. De volta ao palácio, Tsukasa tenta convencer seus colegas de classe a lutar contra o Lorde Demônio com ele. Como nenhum deles se oferece para ajudar, ele percebe que todos estão sob o controle da princesa, completamente manipulados. No entanto, quando Asahina inesperadamente se oferece para se juntar a ele, alguns outros estudantes também encontram a coragem para ir junto. Depois que todos deixam o palácio, Tsukasa pergunta aos outros por que o estão seguindo, apesar da maldição da princesa, que os afetava. A maga de dissipação, Yuki, lhe diz que pode sentir que nenhum dos estudantes ali está amaldiçoado no momento. Asahina também explica que uma noite, ele foi controlado por alguém para cortar os cristais de maldição da princesa, após o que ele encontrou uma katana e todos foram libertados do controle mental da manipulação. Enquanto os estudantes discutem seus planos, Dils espera em um telhado, lembrando que foi ele quem usou sua habilidade de subjugação para assumir o controle da mente de Asahina e libertar alguns deles da maldição de forma estratégica. Enquanto Dils deseja boa sorte aos estudantes, Asahina pensa que eles deveriam encontrar Akira para aprender mais sobre os verdadeiros planos da família real, sobre suas intenções ocultas. Pensando na natureza silenciosa de Akira, Asahina lamenta não tê-lo defendido no Palácio Real em seu momento de necessidade. Enquanto isso, na masmorra, Akira sonha com uma memória da Terra, de quando Asahina o encontrou trabalhando em um canteiro de obras. Depois que Akira lhe pediu para manter seu trabalho em segredo de sua irmã, ele descobriu que Asahina também tem uma irmã mais nova, chamada Keika, uma revelação importante. Assim que Akira desperta do sonho, ele descobre que a experiência da batalha contra o chefe aprimorou suas estatísticas. Fica chocado ao ver sua barra de vida completamente cheia e percebe que a habilidade da sombra subiu 2 níveis com apenas um único uso.
Com um longo caminho pela frente, Akira decide não se deter muito em sua experiência e avança ainda mais fundo na masmorra. Lá dentro, ele se depara com um slime. Akira fica surpreso ao ver que um monstro tão fraco está num nível tão profundo. Ele elimina o slime com facilidade, mas seu corpo derretido revela uma garota elfa que estava presa lá dentro. Olhando para a garota, Akira decide usar sua habilidade Olho do Mundo Estranho, mas ela lhe mostra cenas realmente aterrorizantes. Ele desativa a habilidade rapidamente e faz uma anotação mental para nunca mais usá-la, a menos que seja absolutamente necessário. Perto dali, a garota elfa desperta de seu sono. Akira pergunta se ela está bem, e ela acena, enquanto seus olhos brilham com uma cor bem estranha. Sabendo que a saúde dela caiu para menos de 2%, Akira decide não questioná-la e percebe que ela também pode usar a habilidade Olho do Mundo. Quando a garota lhe pergunta sobre a localização deles, Akira informa que estão no 75º andar do labirinto. Ela pergunta o que ele está fazendo naquela masmorra tão perigosa, então Akira lhe diz que está tentando subir de nível. No entanto, a garota desmaia em seus braços antes que ele possa dizer qualquer outra coisa. Percebendo que ela tem uma febre bem forte, Akira a leva para um lugar seguro na masmorra para descansar. Depois de um tempo, a elfa acorda com o som do seu próprio estômago faminto e Akira dá uma risadinha. Ele lhe dá um pouco de água para beber e diz para ela descansar por causa da febre, mas a garota afirma que não consegue dormir de estômago vazio. Ouvindo sua queixa, Akira tira um mingau bem quente e ela o engole rapidamente. Vendo o apetite dela, ele pensa que ela vai se recuperar da febre em pouco tempo. A garota elfa fica surpresa, perguntando-se se Akira sabe como cuidar de doentes. Ele revela que sua mãe frequentemente ficava doente, então ele aprendeu a cuidar de pessoas enfermas. Então a garota nota uma gravura nas paredes da masmorra. Akira explica que marcou todos os andares da masmorra para poder acompanhá-los. Ela pergunta por que ele desceu até o 69º nível, vindo de todo o caminho do 75. Então Akira lhe diz que era a fonte de água mais próxima deles, percebendo que a carregou para o andar inferior. A garota se pergunta se ele a tocou, e ele silencia seus pensamentos intrusivos. Então, ela se deita novamente para descansar e revela que é da realeza élfica. Akira lhe diz que já sabia disso após usar a habilidade Olho do Mundo, e a elfa lhe conta que ninguém jamais a tratou com tanta gentileza antes. Enquanto ela adormece, Akira usa um feitiço de detecção de perigo para protegê-los e fecha os olhos para dormir. Assim que ele apaga, a garota se vira e sorri para ele, sentindo-se aquecida por sua bondade. Depois, eles exploram a masmorra juntos e descem até o nível 80. Enquanto a garota elfa ajuda Akira em suas lutas, ele pergunta por que ela ainda está o acompanhando. Ela explica que seu destino também é mais abaixo na masmorra, então Akira a avisa para ter muito cuidado. A garota o lembra que, embora não seja uma heroína, ela ainda é forte o suficiente para se proteger. Ao entrarem juntos no andar de um chefe, um dragão azul dispara um raio de energia contra eles. Akira usa ocultar para se esconder, enquanto a garota usa um feitiço de gravidade para derrubar o dragão do ar. No entanto, o dragão detecta Akira por sua mana e o afasta com sua garra. A elfa avisa Akira sobre sua mana e lhe diz para escondê-la, mas ele sabe que é algo muito difícil para ele. Enquanto o dragão avança em velocidade máxima contra ele, Akira libera uma mão de sombra, que atordoa a fera. Ele aproveita a chance para esfaquear o olho do dragão, e a criatura ruge de dor antes de cair sem vida no chão. A elfa chocada pergunta como ele usou o feitiço das sombras. Então Akira lhe diz que, como não consegue esconder sua mana no ambiente, ele simplesmente a liberou toda em um único e poderoso ataque. Ela fica ainda mais chocada por ele conseguir empunhar tanto poder. Mas, de repente, o corpo do dragão começa a brilhar bem na frente dos olhos deles. Assim que o brilho desaparece, Akira fica surpreso ao ver um gato dormindo deitado no chão. A garota elfa, Amélia, explica que essa criatura é conhecida como um gato preto, e que, na verdade, usou uma habilidade de metamorfose para se transformar em um dragão. Akira fica surpreso por ela saber disso. Akira se pergunta se ela obteve a informação de seus olhos do mundo. Ela acena e pergunta por que ele não está usando os seus, então ele responde que ainda não consegue controlar o poder. Akira pensa que seu nível é muito baixo para usar a habilidade Olho do Mundo, mas Emilia lhe diz que ele está apenas rejeitando o poder. De repente, o gato preto acorda, envergonhado por ter perdido para um bando de crianças. Akira fica surpreso que o gato possa falar, já que não sabia que as criaturas do andar podiam possuir inteligência, mas o gato revela orgulhosamente que é uma besta superior criada pelo Lorde Demônio. Ambos percebem que estão lidando com um narcisista, mas o gato os ignora. Vendo-o se gabar tão arrogantemente, Akira saca sua adaga e lembra ao gato que ele está muito ferido para se mover. O gato responde calmamente que Akira pode fazer o que quiser. Mas antes que ele faça isso, o gato tem uma mensagem do Lorde Demônio. O gato revela que o Lorde Demônio o convidou para o vulcão, no continente demoníaco. Akira se pergunta por que o Lorde Demônio está interessado nele.
Ele pergunta ao gato se o Lorde Demônio sabe sobre suas origens, mas o gato balança a cabeça, dizendo que seu mestre é um homem muito misterioso. Depois de entregar a mensagem, o gato se deita e diz a Akira para acabar com ele. Quando Akira recusa, ele insiste novamente. O gato preto lembra que demônios e humanos são inimigos mortais, mas Akira responde que não está interessado nessa rivalidade. Lembrando-se do traiçoeiro rei humano, ele sabe que há algo muito estranho com o ódio entre humanos e demônios. No entanto, Amélia lembra que se ele não se livrar do chefe da masmorra, a porta não se abrirá, então eles não conseguirão progredir. Concordando com ela, o gato preto pergunta a Akira por que ele está demorando tanto para matá-lo. Em resposta, ele admite que é apenas um amante de gatos, o que deixa o monstro completamente sem palavras. Akira está animado para ter um gato de estimação falante, mas o gato preto o lembra que ele morrerá de fome se permanecer preso no andar do chefe. Akira se pergunta se realmente não há como progredir sem acabar com o gato, então Amélia pensa que há uma coisa que eles podem tentar. Ela explica que se ele aceitar o gato como seu familiar, a masmorra deixará de considerá-lo um chefe e abrirá a porta do andar para eles. Ouvindo isso, o gato preto pensa que não há como Akira ter controle mágico suficiente para realizar o ritual do contrato de sangue. No entanto, Emílio lembra que Akira acabou de executar o difícil feitiço das sombras com grande maestria, então ele definitivamente tem a habilidade para conseguir. Akira se pergunta o que aconteceria se ele de alguma forma falhasse, e Emília lhe diz que tanto ele quanto o gato poderiam morrer. Apesar do perigo, Akira decide prosseguir com o ritual, e o gato permite que ele o faça. Não se importando se perder sua vida no processo, Akira fica irritado com seu comportamento tão despreocupado e pergunta por que ele não se importa com a própria vida. O gato responde que já viveu por tempo demais, e Akira pede a Emília para explicar como iniciar o ritual. Depois que Emília explica que ele precisa começar nomeando o gato, Akira pensa por um momento, e decide chamá-lo de Night, inspirado em sua pelagem escura. O nome deixa o gato momentaneamente em silêncio. Akira então pega sua pata para iniciar o ritual. Enquanto Emília observa com preocupação, um campo de mana suave envolve Akira, que se vê perdido em um mar profundo. De repente, a paisagem muda e ele é lançado em uma cidade em chamas, onde vê Night rugindo em um telhado. Night destrói um prédio, liberando grandes pedaços de escombros que enterram pessoas inocentes. Isso enfurece Akira, que grita para Night parar, mas ele se vira para atacá-lo. Akira bloqueia o ataque, mas Night ainda consegue feri-lo. Night rosna e diz a Akira para matá-lo. Caso contrário, ele acabará completamente com sua vida. Night lança outro ataque que Akira salta para evitar, mas o gato desfere uma pata poderosa em seu rosto, jogando-o para trás. No mundo real, Akira recua do golpe, preocupando Emília ainda mais. De volta ao mundo da alma, Akira fica sério e atira uma adaga em Night, que aprecia a resposta positiva. Night chama Akira para se aproximar e matá-lo, então ele salta para encerrar a luta. No entanto, enquanto Night estende suas garras para atacar, Akira cai sobre ele e é empalado sem qualquer resistência. Isso deixa Night completamente chocado, e Akira diz que não importa o que aconteça, ele não o matará. Akira aponta que Night também não gosta de tirar vidas inocentes, mas Night afirma que, como monstro, está em seu sangue matar humanos inocentes. Sabendo que até o gato está cansado de violência sem sentido, Akira diz que enquanto Night o seguir, ele nunca mais terá que matar pessoas inocentes para que possa viver livre de culpa. Suas palavras reconfortantes dissolvem a dolorosa memória da cidade em chamas, e Night se une a Akira em paz. Assim que o ritual termina, Akira acorda no mundo real e coloca a mão no corpo de Night. Um novo símbolo brilha em sua mão e transforma a marca no corpo do gato para se assemelhar a si mesmo. Vendo isso, Amélia fica aliviada que o pacto foi concluído com sucesso. Depois que o gato acorda, ele diz a Akira que o seguirá para ver até onde ele pode ir. Akira acena e se apresenta como seu mestre, e o gato aceita graciosamente seu novo nome como Night. Assim que Night aceita seu nome, Amélia o cumprimenta também, e ele a reconhece como a companheira de seu mestre. Logo, o chão da masmorra começa a brilhar, e um círculo mágico aparece no chão. Night explica que, como ele não é mais o chefe, a masmorra criou uma saída para o andar. No entanto, Akira se recusa a sair ainda, já que Night ainda está exausto da luta deles. Vendo que eles vão ficar no andar do chefe, Amélia fica animada e decide ter uma conversa amigável para que todos possam se conhecer melhor. Enquanto isso, fora da masmorra, Tsukasa e o resto chegam a uma cidade chamada Yamato, que foi criada pelo primeiro herói deste mundo. Vendo a estética tradicional japonesa, o grupo de Tsukasa anseia por explorar a cultura exótica. Depois de se vestirem com belos kimonos, o grupo se senta para comer um pouco de comida japonesa. Assim que se acomodam, Tsukasa fica sério e começa a recordar a missão deles. Ele aponta que estão com poucos fundos, então um deles sugere se juntar à guilda dos aventureiros para aceitar missões.
Então Tsukasa diz a seus amigos para conseguirem alguns livros, para que possam começar a pesquisar mais informações sobre este novo mundo. Daisuke se pergunta se eles podem encontrar uma maneira de voltar para casa, mas Tsukasa pensa que a maneira mais rápida de voltar para casa pode realmente ser derrotar o Lorde Demônio. Asahina se pergunta por que ele está tão confiante, então Tsukasa explica que o rei deve saber o caminho para mandá-los de volta, já que foi ele quem os convocou em primeiro lugar. Shiori também lembra que o resto da turma ainda está no palácio, então eles terão que voltar para negociar com eles de qualquer maneira. Acenando, Tsukasa diz que eles partirão para o continente demoníaco depois de obterem todas as informações e dinheiro de que precisam, mas Asahina pensa que eles deveriam ficar em Yamato por um tempo. Ele explica que sua habilidade de intuição está detectando que Akira é muito mais forte do que todos eles, então eles precisam encontrá-lo e obter sua ajuda. O resto dos alunos concorda com Asahina, mas Daisuke ainda suspeita que Akira assassinou Seren. Asahina o lembra que suas memórias foram alteradas pela magia do rei, e Yuki se pergunta se um lobo solitário como Akira sequer os ajudaria. Shuri pergunta a Tsukasa se ele concorda com o plano de Asahina, e ele se perde em pensamentos. Tsukasa aponta que, embora Akira seja certamente o mais forte do grupo deles, ele é tão esquecido que nem sequer se lembra de Tsukasa. Apesar de ser seu colega de classe desde o jardim de infância, Asahina também concorda que Akira não é um cara muito amigável. Tsukasa pensa que, com a vasta diferença de poder entre eles e Akira, ele nunca ouviria o que eles dizem. Em sua opinião, eles deveriam ficar tão fortes quanto Akira primeiro, antes de encontrá-lo. Então, Tsukasa decide ficar em Yamato até que se tornem mais fortes do que os monstros da área circundante. Depois que todos concordam com seu plano razoável, Tsukasa inicia a missão deles. De volta à masmorra, Amelia recorda ter sido caçada por seu próprio povo. Depois que sua irmã mais nova a expulsou de seu país, Amelia caiu em um lago, após o qual foi arrastada para a costa e engolida por um slime preto. Knight se pergunta como ela sobreviveu dentro do slime. Já que eles geralmente digerem suas presas, Amelia não se importa, pois está apenas feliz por estar viva. Akira pensa que ela deveria tentar voltar para casa, mas ela não se sente confiante de que alguém a acolheria. Vendo-a tão insegura, ele lhe diz que talvez sua irmã possa ouvi-la, apesar do sangue ruim entre elas. Pensando na família, ele sorri, lembrando-se de sua própria irmãzinha chamada Yui. Um dia, Akira havia comprado um telefone novo para ela, já que o dela tinha a tela rachada. Yui se sentiu culpada por seu irmão ter que trabalhar tanto por ela, mas a mãe delas disse a Yui para aceitar o presente do irmão, já que ele a amava muito. Ouvindo as palavras de sua mãe doente, Yui finalmente aceitou o presente de Akira, e ele suspira ao completar a história. Knight fica curioso se Akira quer voltar para casa para ver sua família, e ele acena. No entanto, Akira revela que tem algo que precisa fazer neste mundo antes de poder retornar. Ele explica que em sua vida anterior sempre foi um solitário que passava despercebido. Assim que conseguiu o patim de gelo, Akira sentiu que era completamente normal obter uma habilidade ocultar. De alguma forma, o Capitão Saren o avistou facilmente e o ensinou a usar seus poderes para sobreviver naquele mundo estrangeiro. Lembrando como Saren foi assassinado a sangue frio por um bando de escória de baixo nível apenas para incriminá-lo, a aura de Akira brilha com uma raiva intensa. Dominado pela fúria, ele declara que nunca voltará para casa antes de vingar Saren, mas Emilia o tira de seus pensamentos. Knight o lembra de manter sua sede de sangue sob controle e pergunta se ele está falando do famoso comandante Saren. Akira acena e de repente tira uma luva solta, que Knight tenta pegar. Knight fica confuso com suas ações, então ele diz que eles deveriam aliviar o clima brincando juntos. Knight o lembra de levar a sério, já que suas almas estão ligadas. Então, se um deles perder a vida, o outro também a perderá. Akira acena, mas observa que, como podem usar telepatia, não importa o quão longe estejam, tudo vale a pena. Assim que todos estão descansados, Akira decide partir. Ele pergunta a Knight para onde a saída do andar leva. Mas Knight também não sabe. Akira descobre que apenas alguns demônios sabem como criar círculos mágicos. Então ele decide visitar o Lorde Demônio, depois de se vingar para obter um círculo de teletransporte próprio. Ao ver o círculo de teletransporte, Amelia menciona um rumor de que alguns círculos mágicos podem transportar pessoas para o lugar onde um deles mais fortemente deseja ir. Depois de ouvir isso, Akira percebe que eles acabarão em um lugar aleatório, mas Amelia diz que ficará feliz enquanto estiver com ele. Akira fica surpreso, e eles avançam no círculo. Embora ele pense em voltar para casa para sua família, ele decide não partir antes de terminar seus afazeres neste mundo estrangeiro. Assim que o círculo de teletransporte se ativa, o grupo acaba em frente à árvore sagrada do continente élfico. Para o choque de Emilia, Akira se sente agradavelmente surpreso por estarem na terra natal dos elfos, mas Emilia está ansiosa, pois ainda não estava pronta para voltar para casa.
De repente, um arqueiro dispara uma flecha contra ela, mas Akira intervém para protegê-la. Então, ele saca sua adaga e deflete outra flecha antes de se posicionar instantaneamente atrás da elfa. Enquanto Emilia corre em direção a Akira, ela o encontra segurando um soldado elfo chamado Liam. Apesar da posição perigosa, Liam começa a latir para Emilia para que ela saia daquela terra, então Akira o nocauteia. Ela o agradece por protegê-la, mas Akira observa que o resto dos elfos já o cercou completamente. Enquanto os arqueiros elfos apontam suas flechas para o grupo, a irmã mais nova de Emilia, chamada Kilika, sai. Chamando-a de traidora, Kilika ameaça arrogantemente sua irmã, dizendo que ela nunca deveria tê-la tocado sendo uma criança da praga. E Akira percebe que as coisas estão prestes a ficar realmente tensas. Antes que isso acontecesse, Emilia estava caminhando por seu jardim, acompanhada por uma tropa inteira de soldados elfos que a guardavam. A princesa se sentia desconfortável com toda a atenção, mas um dos guardas a lembrou que sua segurança era de suma importância. Perto dali, ela observava sua irmã, Kilika, praticando exercícios de combate com os outros soldados elfos, derrotando sem esforço e com muita elegância. Enquanto Emilia admirava as habilidades de sua irmã mais nova, um guarda a lembrou gentilmente que, não importa o que acontecesse, ela ainda herdaria a coroa como a irmã mais velha. Um dia, Liam pediu a Emilia para cancelar o noivado deles, mas ela lhe disse que não podia tomar essa decisão sozinha. Ele teria que falar com o pai dela primeiro. De repente, Kilika apareceu e disse friamente a Amélia que Liam não queria se casar com ela porque ela era uma criança amaldiçoada da praga. Naquela noite, Kilika reuniu os soldados para caçar Emilia, acusando-a de ser uma traidora por tentar se tornar rainha enquanto estava amaldiçoada. Enquanto Liam declarava que os filhos da praga não mereciam o trono, todos os elfos apontaram seus arcos para Emilia. Assim como nos dias atuais, onde ela mais uma vez se encontra cercada, Kilika diz arrogantemente a Emilia que ela não é bem-vinda, mas Akira avança com um sorriso calmo. Ele pergunta a Kilika que prova ela tem para acusar sua irmã de ser uma criminosa. Em resposta, ela lhe mostra seu braço roxo, alegando que Emilia a envenenou deliberadamente, enquanto fingia que era uma poção de cura. Então ela merece a morte como traidora. Emilia diz que apenas lhe deu uma poção normal, mas Kilika afirma que sua irmã está mentindo. Enquanto Emilia fica em silêncio, Kilika se aproxima de Akira, dizendo que está feliz por ele ter trazido a traidora de volta para ela. Quando está perto o suficiente, ela ativa uma de suas habilidades. Emilia percebe instantaneamente o que sua irmã está tentando fazer e avisa Akira para fechar os olhos. Mas já é tarde demais. Kilika usou sua habilidade hipnotizar para tomar o controle do coração de Akira, o que significa que o único amigo de Amélia agora foi roubado dela. Ela diz firmemente a Kilika para desfazer sua habilidade e pedir desculpas a Akira, pensando que ele merece o direito de escolher por si mesmo. Kilika se sente chateada, pois esta é a primeira vez que sua irmã a coloca em seu devido lugar. Justo então, Akira calmamente diz às garotas que está bem, explicando que o feitiço de controle mental não funcionou nele. Kilika se pergunta por que seu feitiço falhou, então Knight lhe diz que ela é simplesmente muito fraca para controlar Akira. Ela não consegue acreditar que Akira possa ser mais forte do que ela, mas ele já se cansou da arrogância de Kilika. Ele a ordena a limpar o nome de Amélia de todas as falsas acusações que ela fez contra ela. Enquanto Akira aponta que Amélia nunca se rebaixaria a truques sujos, Kilika fica com raiva e ordena que seus soldados apontem para ele. Pronto para lutar, Akira começa a invocar sua sombra, mas de repente, o rei elfo detém seus soldados. O rei pergunta a Kilika o que ela está fazendo, então um dos elfos começa a explicar que Emilia retornou. No entanto, ele é silenciado pelo rei, que permanece focado em sua filha. Kilika se sente nervosa, pois pensou que seu pai não voltaria tão cedo, mas ele revela que retornou mais cedo para alguns assuntos importantes. Enquanto ele repete sua pergunta, Kilika recua com medo, e o resto de seus soldados começam a dizer ao rei que é tudo culpa de Emilia. O rei facilmente os desmascara, sabendo que Kilika os está controlando mentalmente. Ele a manda aguardar sua punição e se aproxima de sua filha mais velha. O rei pede desculpas a Emilia pela conduta da irmã e promete discipliná-la. Em seguida, ele se vira para Akira e pede que ele deixe o reino imediatamente. Emilia diz ao pai que Akira a salvou na masmorra e a trouxe para casa, mas ele a lembra que outras raças estão proibidas de permanecer em suas terras. Ao ouvir isso, ela decide ir com Akira, mas o rei fica furioso, afirmando que é seu dever ser a futura governante da raça élfica, uma responsabilidade imensa. Akira intervém, dizendo que Emilia merece fazer sua própria escolha. O rei o adverte para não se intrometer nos assuntos deles, então Akira o lembra que ele não é obrigado a seguir suas ordens de forma alguma. Akira então avisa ao rei que o fará dormir se continuar pressionando Emilia. Nesse instante, o rei percebe que Liam foi derrotado por Akira e compreende que ele não é um adversário qualquer, mas sim alguém muito poderoso, decidindo resolver as coisas de uma vez por todas. O rei propõe um duelo. No entanto, ele anuncia que Kiliko lutará em seu lugar e informa a Akira que o duelo será realizado sob a árvore sagrada, conforme a antiga tradição élfica exige.
Enquanto Akira caminha até a árvore, ele pergunta a Emilia o que é uma criança da praga. Ela lhe diz que existe uma superstição élfica de que, sempre que nascem gêmeos elfos, a criança que é diferente de seus pais traria uma enorme calamidade para toda a sua raça. Knight observa que esses rumores são apenas superstições sem fundamento, surpreso que Kilika esteja usando a cor diferente dos olhos e cabelos de Emilia para virar os elfos contra ela. Enquanto Knight reclama do tratamento rude de Kilika, Akira diz a Emilia que seus cabelos e olhos estranhos parecem incrivelmente belos de fato. Assim que chegam à árvore sagrada, Akira diz a Knight que não usará seu feitiço de ocultação, pois quer que todos os elfos o vejam destruir o lutador deles. Emilia o adverte dizendo que Kilika é a espadachim mais forte de todos os elfos, uma guerreira formidável. Akira percebe o quanto ela elogia a irmã e se vira para enfrentá-la em batalha. Enquanto o rei elfo ordena que Kilika se prepare, ela saca sua espada contra Akira. Ele nem se preocupa em desembainhar a sua antes, o que irrita profundamente Kilika, deixando-a furiosa. Enquanto isso, Akira agradece a Emilia por ficar zangada por ele, e lhe diz que a libertará dos confins da raça élfica. Logo, o rei elfo inicia a luta, e Kilika faz o primeiro movimento, atacando com grande velocidade. Enquanto ela ataca Akira com golpes rápidos, ele evita todos os seus movimentos com extrema facilidade. Ele reconhece que Kilika é forte, mas ele atravessa seus ataques sem esforço. Em um instante, ele desvia de um de seus golpes e a empurra para trás, com força. Knight vê que seu mestre tem a vantagem nessa batalha, Akira diz a ela para simplesmente desistir, o que a enfurece ainda mais, e ela carrega sua espada com um feitiço de vento e a lança em sua direção com grande poder. O tornado verde atinge a espada de Akira, forçando-o a desviar do ataque. Knight fica surpreso que Kilika possa usar magia de aprimoramento, então Emilia lhe diz que este é o feitiço original de Kilika, uma habilidade única dela. Enquanto Kilika continua atacando, Akira nota que seus olhos parecem tristes. Ela nega sentir qualquer tristeza e continua a atacá-lo. Então Akira se esquiva de seus golpes e a derruba, tirando-a do chão com um movimento rápido. Desta vez, Akira coloca sua espada em seu pescoço, mas Kilika ainda se recusa a desistir, alegando que Emilia tirou tudo dela. Ela o ataca novamente, forçando-o a recuar com sua energia poderosa e avassaladora. Como a energia se espalha para os espectadores, Akira ordena a Knight que proteja a Emilia. Enquanto isso, Kilika afirma que Emilia tirou tudo dela, relembrando os momentos de sua infância com grande amargura. Naquela época, as irmãs se davam muito bem, mas quando o pai delas descobriu que Emilia possuía a lendária classe de médium espiritual, o rei imediatamente decidiu torná-la sua sucessora, sem hesitação alguma. Depois daquele dia, todos começaram a mimar Emilia, deixando Kilika completamente para trás. Relembrando aqueles dias dolorosos, Kilika enlouquece, mas nesse exato momento, Leon entrega a Emilia um item especial para ajudar sua irmã, um artefato poderoso. Após aceitar o item, ela invoca um galho mágico da árvore e o libera no céu. O galho comprime sua energia mágica antes de explodir, liberando um brilho purificador que remove o feitiço de Kilika de todos os soldados elfos controlados mentalmente, libertando-os completamente. Ao perceber que seu feitiço está falhando, Kilika começa a chorar e culpa sua irmã mais velha mais uma vez por tudo. Ela lança um ataque poderoso em direção a Akira, que percebe que as pessoas atrás dele perderão suas vidas se ele desviar, uma situação terrível. Finalmente, ele decide usar sua magia das sombras e abre um portal de escuridão que cria várias mãos sombrias. As mãos começam a devorar a energia de Kilika, mas ela continua lutando para empurrar Akira para trás, com toda a sua força restante. Depois de dominar Kilika, as sombras começam a devorar seu corpo. Então Akira as redireciona para si mesmo. Quando as sombras retornam, Akira sente uma aura estranha vindo de seu corpo, mas Kilika avança contra ele novamente com fúria renovada. Após bloquear o ataque dela, ele a derruba. Tirando a espada de suas mãos, Akira se aproxima de Kilika, dizendo que não há como todos ignorarem uma garota talentosa como ela. Kilika zomba, pensando que é tão fraca que até Liam se libertou de seu feitiço de hipnose, o que a deixa desanimada. No entanto, ele revela que nunca foi controlado mentalmente, e explica a situação a Kilika. Seu pai também se aproxima, pedindo desculpas por tê-la negligenciado por tanto tempo, com grande arrependimento. Ele informa que foi ele quem tirou algo dela. Ele apagou suas memórias de infância e agora usa seu poder para restaurá-las. Em seus sonhos, Kilika se lembra de treinar ao máximo para ficar mais forte com Liam, com muita dedicação e esforço. No entanto, ela nunca sentiu que era forte o suficiente. Então ela correu para o fundo de uma masmorra para um treinamento especial. Um dia, Kilika encontrou uma figura sombria que lhe deu um orbe para invocar monstros poderosos, que a ajudariam a subir de nível mais rapidamente de forma perigosa. A jovem inocente levou o orbe para o labirinto, onde o usou para liberar seus monstros de treinamento. No entanto, os monstros eram muito poderosos para ela, então ela foi forçada a escapar. De alguma forma, os monstros a seguiram para fora do labirinto, então Kilika decidiu lutar contra eles para proteger seu povo, com bravura e determinação. Enquanto ela lutava bravamente, os soldados elfos rapidamente ouviram sobre o incidente com os monstros, e lideraram uma tropa para encontrá-la. No entanto, quando Liam se aproximou de Kilika, um dos monstros o atacou sorrateiramente e perfurou seu estômago, causando um ferimento fatal. Na frente das irmãs, Liam caiu morto. Enquanto a figura sombria ria da tragédia que causou, o pai de Kilika explica que, como ela estava com o coração partido pela morte de Liam, ele usou um feitiço para apagar suas memórias daquele incidente terrível, para protegê-la da dor.
Depois, Emilia despertou sua lendária magia de médium espiritual e criou 2 novos feitiços, Gravidade e Ressurreição. Usando uma técnica especial, ela conseguiu reviver Liam, trazendo-o de volta à vida. Então Kilika nunca sequer percebeu que ele havia morrido. Assim que Liam voltou, todos os outros começaram a tratar Kilika de forma diferente para esconder a verdade dela, o que a levou a se sentir isolada e sozinha. O rei se sente culpado por, em seus esforços para protegê-la, ter acabado por isolá-la e machucá-la, em vez de ajudá-la. No entanto, ele pensa que ela agora é forte o suficiente para lidar com a verdade, enquanto Akira percebe que foi apenas usado como uma ferramenta para despertar a força de Kilika e entregar a verdade a ela, um mero instrumento nesse processo. Nesse momento, Liam também pede desculpas a Kilika por fingir estar hipnotizado, dizendo que estava apenas tentando mantê-la separada de sua irmã mais velha, para que o ódio entre elas não piorasse ainda mais, evitando conflitos maiores. O rei explica que o corpo de Liam se fundiu com uma folha da árvore sagrada deles, então ele se tornou imune ao controle mental dela. Ele pede desculpas por não ter conseguido evitar o exílio de sua irmã, enquanto Kilika se sente culpada por ter se tornado inimiga de sua amada irmã, uma situação muito triste. No entanto, Emilia a conforta, dizendo que sabia que Kilika sempre teve um coração bondoso. Aos olhos de Emilia, sua irmã é uma garota forte que sempre se esforça ao máximo para ganhar força e ajudar os outros, com grande dedicação e coragem. Ouvindo seus pensamentos, Kilika explode em lágrimas e abraça sua irmã. Enquanto todos os outros correm para ajudar com seus ferimentos, Akira observa enquanto Kilika se torna o centro das atenções, notando que Liam até se confessou a ela, em meio a todo o caos e confusão, um momento inesperado. Depois que tudo se acalmou, o rei oferece uma festa de boas-vindas a Akira, que pergunta se Emilia está livre para ir. O rei acena com a cabeça antes de perguntar para onde ele irá em seguida. Akira lhe diz que explorará o continente dos Homens-Fera, já que Knight mencionou que eles têm armas de boa qualidade por lá, muito interessantes. Enquanto isso, em outro lugar no mar, Asahina e os outros partem para sua jornada. Como se cansaram de esperar por Akira, o grupo deles decidiu seguir para o continente dos Homens-Fera para ter suas armas atualizadas por lá, sem mais delongas. De volta à Floresta Élfica, Kilika deseja boa sorte à irmã antes que ela parta. Akira se despede de Liam, que lhe diz para cuidar bem de Emilia. Ele acena com a cabeça, mas lembra a Liam para focar na garota ao seu lado também, dando-lhe um conselho importante. O Rei Elfo intervém, dizendo que Liam já deixou seus sentimentos claros por Kilika, então cabe a ela decidir se quer se casar com ele. Enquanto os dois se olham, o Rei Elfo se oferece para escoltar Akira e Emilia até o porto, garantindo sua segurança na viagem. Akira se pergunta por que eles precisam de tanta proteção. Então o rei explica que bandidos têm sequestrado viajantes a caminho do mar. O rei também revela que havia retornado cedo ao seu país apenas para lidar com esses bandidos, uma ameaça constante. Mesmo que Emilia pense que ficará bem com a proteção de Akira, o rei ainda se sente preocupado com ela. Pensando que o rei irá com eles, Kilika decide ir também, e o resto dos elfos se junta a ela, formando um grande grupo de acompanhamento. Naturalmente, Akira se recusa a deixar um grupo tão grande acompanhá-los. Enquanto Akira e Emilia partem em uma carruagem, ele se pergunta por que Knight estava tão quieto o tempo todo. Knight explica que ninguém gosta de demônios, então ele simplesmente não queria atrair nenhum problema ou atenção indesejada. Akira fica surpreso que Knight esteja sendo tão atencioso com eles, e pergunta se o Lorde Demônio ficará chateado com suas ações. Knight acena com a cabeça e explica que o Lorde Demônio está conectado a ele, e pode ver tudo o que acontece ao seu redor através desse elo, uma ligação profunda. No entanto, ele ainda permite que Knight haja independentemente, para que possa ajudar Akira o quanto quiser. Akira diz que Knight pode ajudar o Lorde Demônio se ele acabar lutando contra ele, mas Knight permanece em silêncio sem responder nada. Então Knight explica que o Lorde Demônio está interessado em Akira, então ele não precisa agir contra ele. Emilia pensa que o Lorde Demônio pode querer ter boas relações com Akira, e Knight concorda plenamente com essa ideia. Ele aponta que o Lorde Demônio viu a magia das sombras única de Akira durante sua batalha com Kilika. Acontece que a magia das sombras é muito rara em seu mundo, e a maioria das pessoas não consegue usá-la tão livremente quanto Akira, com tanta maestria. Akira diz que apenas condensou as sombras como uma armadura para protegê-la de consumir Kilika, mas Knight acha que ainda é um feito impressionante. Ele sugere chamar a técnica de revestimento sombrio, um nome bem adequado. Nesse momento, Akira detecta algo por perto. Depois que a carruagem para, ele sai para verificar a área. O cocheiro elfo usa um par de binóculos para avistar alguns bandidos se aproximando deles com intenções perigosas. No entanto, os bandidos estavam preparados para isso, e eles têm uma pequena garota elfa feita de refém. Akira nota que eles também devem tê-lo detectado à distância, pois os bandidos lhes dão um pouco de corda para se amarrarem, um sinal de sua astúcia. Um deles imediatamente percebe que Emilia é uma princesa elfa. E o líder deles fica animado, dizendo que seu Lord Graham adoraria o alvo deles. De repente, Akira desaparece nas sombras e elimina todos os bandidos antes que eles possam sequer reagir, com uma velocidade incrível. Ele usa a própria corda deles para amarrar os bandidos, e Emilia liberta a elfa capturada. Depois que os bandidos são amarrados, Akira se pergunta quem é Lord Graham. Então o cocheiro elfo explica que ele é um nobre da maior nação do continente dos Homens-Fera, chamada Yuruk, um lugar de grande poder. Akira acena com a cabeça antes de dizer ao elfo para levar a garota de volta para casa. O cocheiro hesita, já que ele deveria escoltá-los até o porto. No entanto, Knight sente o cheiro da brisa do mar por perto. Então eles decidem terminar o resto da jornada a pé, caminhando o restante do caminho.
Ao chegarem ao porto, eles embarcam em um navio com destino ao continente dos Homens-Fera. Akira anseia por subir de nível na nova Terra, então Emilia se pergunta por que ele quer ficar ainda mais forte. Ele responde que para vingar Saren, ele deve se tornar o mais forte que puder, sem limites, custe o que custar. Knight lhe diz que ele pode subir de nível no labirinto da cidade portuária, mas eles ainda têm alguns dias antes de chegarem. Enquanto Knight se deita para relaxar, Emilia está animada porque esta é a primeira vez dela viajando de navio, uma experiência totalmente nova. Ela fica animada para passar alguns dias relaxando com Akira, mas o encontra lendo um livro como um velho chato e entediante. Emilia se pergunta de onde ele tirou o livro, então Akira explica que o pediu ao pai dela, um presente inesperado. Isso a deixa frustrada, pensando que Akira é um tolo por não se importar com ela. Alguns dias depois, eles finalmente chegam à cidade portuária de Uruk, no continente dos Homens-Fera. Quando descem do navio, Akira percebe que todo o trabalho manual está sendo feito por... o que mostra que os Homens-Fera desprezam os humanos, uma clara demonstração de preconceito. Enquanto se afastam do porto, alguns Homens-Fera se aproximam deles e ordenam que Akira deixe Emilia com eles. Akira diz a ela para ficar para trás. Os Homens-Fera correm em sua direção, mas Akira calmamente envolve sua mão em magia das sombras e o cega instantaneamente com um movimento rápido e eficaz. Enquanto eles lutam em confusão, ele silenciosamente deixa o local com Emilia. Knight se pergunta por que Akira foi tão gentil com esses capangas, então ele explica que simplesmente não queria atrair nenhuma atenção desnecessária para si e para o grupo. Enquanto caminham pelas ruas, as pessoas ao redor ofegam quando veem Knight. Akira se pergunta se eles têm medo dele, e Knight explica que gatos pretos são temidos em todo este continente. Enquanto isso, uma garota estranha espreita o grupo deles de um canto, observando-os atentamente. Depois eles seguem para um hotel para passar a noite. Após o jantar, Akira se prepara para dormir em uma das camas grandes. No entanto, Emilia pensa que a cama é suficiente para os dois, e Knight sai para dar um pouco de privacidade a eles, deixando-os a sós. Akira se sente muito envergonhado para compartilhar a cama com Emilia, mas ela se recusa a aceitar um não como resposta e sai para tomar um banho. Na manhã seguinte, Knight retorna, pensando que Akira deve ter aproveitado bastante seu tempo, com certeza. Assim que acorda, ele se sente confuso e fica chocado ao perceber que Emilia está dormindo ao lado dele. Knight lhes diz para se vestirem, dizendo que terão um visitante. Um momento depois, um ferreiro chamado Crow entra no quarto deles, e Knight lhes diz que foi ele quem o contratou para um trabalho importante. Crow diz que não poderia recusar um pedido do pesadelo de Adlia, e esse nome confunde Emilia. Knight explica que Crow é o melhor ferreiro do mundo, e a razão pela qual ele os trouxe todos para o continente dos Homens-Fera, com um propósito claro. Após as apresentações, Crow pede para ver a espada de Akira. Assim que ele dá uma olhada, Crow percebe que Akira deve tê-la danificado no labirinto de Cantanon. Emilia fica surpresa que ele possa descobrir tudo isso apenas olhando para ela, com tanta perspicácia e experiência. Akira pergunta se ele pode aprimorar a espada, então Crow lhe diz que precisará dos materiais certos e dinheiro para isso. Akira concorda em conseguir os itens e pede que ele faça 20 armas de arremesso para ele também, um pedido considerável. Ouvindo seus requisitos, Crow percebe que Akira é um assassino. Ele elogia Akira por sua habilidade, mas diz que ele é muito inexperiente para manusear suas armas obra-prima, que exigem grande perícia e experiência. Emilia não gostou dos comentários de Crow, mas Akira lhe diz que Crow não está errado em sua suposição. Knight também lhe diz que, embora ele seja agora um ferreiro, Crow costumava lutar na equipe do herói anterior, um guerreiro formidável em seu passado. Depois de dar a Akira a lista de materiais e custos para seus reparos, Crow sai do quarto. Knight tranquiliza Akira de que Crow é a melhor pessoa para este trabalho, mas ele se pergunta como conseguirá todos os materiais e o dinheiro necessários para isso, uma tarefa desafiadora. Knight lhe diz para simplesmente caçar monstros no labirinto para coletar materiais e vender o resto. Akira concorda, pensando que é uma boa chance de subir de nível suas habilidades também. Vendo-o concordar, Knight explica que o labirinto da cidade de Uruk exige um certo nível de aventureiro para entrar. Então Akira decide lidar com esse problema mais tarde, quando for a hora certa. De repente, Emilia pergunta se pode falar com Crow, então Akira a deixa ir. Ele diz a Knight para ficar de olho em Emilia antes de sair para coletar algumas informações sobre a cidade. Um pouco depois, Emilia e Knight visitam a oficina de Crow, que pergunta por que eles o estão visitando, com curiosidade. Emilia menciona que na equipe do herói anterior, apenas um Homem-Fera e o herói sobreviveram após falharem em derrotar o Lorde Demônio. Então ela acredita que Crow deve ter sido um desses sobreviventes, um guerreiro experiente. Crow acena com a cabeça e revela que eles também tinham um elfo em sua equipe, mas ele morreu na batalha. Ele se pergunta se Emilia está zangada com ele por deixar seu parente morrer, mas ela acredita que sobreviver a uma luta com o Lorde Demônio prova que ele é muito mais forte do que eles eram, um feito notável. Ela pede que ele a ensine a lutar, mas Crow rapidamente a recusa. Ele explica que já teve outros aprendizes antes, mas nenhum deles conseguiu suportar seu treinamento rigoroso e difícil. Emilia promete que não desistirá, dizendo que precisa ficar mais forte se quiser acompanhar Akira, com toda a sua determinação. No entanto, Crow lembra a Knight que ele só concordou com pedidos de ferraria, não aceitando um estudante. Knight lhe diz que não controla as ações de Emilia, e pede a Crow para parar de se dirigir a ele como o pesadelo de Adlia, um título que ele detesta.
Crow se recusa, dizendo que Knight é o próprio símbolo do medo que aterrorizou cada homem-fera no continente. Emilia se pergunta como Knight conseguiu esse nome. Então ele explica que, há mais de 100 anos, a cidade de Adlia era a maior do continente dos Homens-Fera, um lugar próspero e importante. Um dia, o Lorde Demônio ordenou a Knight que atacasse Adlia para aterrorizar os Homens-Fera que haviam invadido o território demoníaco. Embora a missão de Knight fosse apenas assustar os oficiais de alto escalão da cidade, ele se perdeu em seus instintos e matou civis inocentes que viviam lá, causando uma grande tragédia. Por causa de todo o sofrimento que Knight infligiu aos inocentes, os Homens-Fera começaram a chamá-lo de Pesadelo de Adlia, um símbolo de destruição por muitos anos vindouros. De volta ao seu quarto, Akira fica sabendo de toda essa história, já que ele está ligado aos pensamentos de Knight através de seu vínculo, compreendendo tudo. Enquanto isso, enquanto Knight termina a história, ele revela que havia perdido a esperança em si mesmo após aquela tragédia. No entanto, depois de conhecer Akira, ele se sente confiante de que pode se controlar para não enlouquecer novamente, com a ajuda de seu novo mestre. Crow fica surpreso ao notar que Knight mudou, enquanto o gato admite que é culpado de muitos crimes. No entanto, Knight diz que não se deixará morrer agora. Já que ele quer servir seu novo mestre, Crow lhe diz que não guarda rancor dele, mas a história ainda está incompleta, faltando detalhes importantes. Ele se lembra de ter encontrado Knight após a destruição de Adlia, quando estava prestando homenagens no túmulo de sua irmã. Knight permitiu que Crow se vingasse matando-o, mas Crow recusou, dizendo que Knight foi apenas usado como uma ferramenta pelo Lorde Demônio, um mero instrumento. Então Crow disse a Knight que ele não era a pessoa que matou sua irmã, mas outro homem-fera da mesma cidade. Acontece que depois que Knight deixou Adlia, a irmã de Crow tentou ajudar todas as pessoas que estavam feridas ou presas, com grande compaixão. No entanto, um dos nobres daquela cidade estava com medo de que Knight retornasse, então ele apressou sua carruagem para escapar. Em sua pressa, o homem avançou em direção a um grupo de pessoas feridas, então a irmã de Crow pediu que ele diminuísse a velocidade, tentando evitar uma tragédia. Infelizmente, aquele nobre de coração frio a queimou viva junto com muitos outros, tirando impiedosamente sua vida apenas para economizar alguns segundos para seu próprio ganho egoísta. Embora Crow sentisse raiva por Lord Graham ter tirado sua irmã, ele não se vingou porque pensou que sua irmã não gostaria disso, uma decisão difícil. Emilia pensa que toda a história é trágica, então Crow lhe diz que não precisa de sua simpatia. No entanto, ela lhe diz que se sente mal pela irmã dele, dizendo que ele a está usando como desculpa para escapar de seu dever, uma verdade dolorosa. Ela aponta que Crow apenas presumiu que sua irmã não gostaria de vingança. Embora fosse sua responsabilidade vingar a morte dela, Crow fica irritado com suas palavras, mas ela lhe diz que costumava se sentir da mesma forma há algum tempo em uma situação semelhante. No entanto, Akira ajudou a ver que, ao ignorar os sentimentos de sua irmã, ela estava apenas a machucando ainda mais. Ouvindo isso, Crow permanece em silêncio por um tempo antes de pedir que ela saia, pensativo e reflexivo. Enquanto isso, Akira decide usar Ocultar para se esgueirar para o labirinto restrito. De repente, uma explosão ecoa nas proximidades, e uma multidão de homens-fera foge da área enquanto dragões voam para fora, causando grande pânico e destruição. Observando a cena de longe, Knight e Emilia correm em direção à cidade. De repente, monstros gigantes emergem do labirinto da cidade, matando pessoas inocentes. Emilia apressa-se para ajudá-los e pede a Knight que evacue o máximo de pessoas que conseguir. Enquanto Knight foge, um garoto estranho montado num verme chama por Amélia. Ao se virar, ela descobre que é o mesmo garoto que enganou Kilika em sua infância. O garoto se apresenta como Aurum, antes de dizer que o Lorde Demônio o ordenou a manter Amélia viva. Ele ordena ao seu verme que a capture. Enquanto isso, em outro local, Akira combate os monstros ferozes. De repente, Knight o informa que Emilia foi capturada e levada para dentro do labirinto. Isso choca Akira, que corre para pegar outra espada de um homem-fera caído. Knight logo retorna e Akira diz que precisam eliminar as feras de fora antes de entrar no labirinto e pede a Knight para ficar para trás. Logo ele libera uma versão massiva do Feitiço das Sombras chamado Inferno Sombrio, que envolve a cidade inteira e mata cada monstro ali. Enquanto aniquila os monstros, Akira ruge de raiva, surpreso com a intensidade de suas emoções. Assim que o feitiço se dissipa, ele desaba de pura exaustão. Vendo seu mestre ferido, Knight corre rapidamente para ajudá-lo. Enquanto isso, o sistema detecta os danos no corpo de Akira e ativa sua magia das sombras para curá-lo. Sombras o envolvem e começam a brilhar suavemente, enquanto reparam seus ferimentos. Knight observa maravilhado enquanto Akira é completamente curado em apenas alguns segundos. Assim que ele se recupera, Knight o leva para outro lugar para descansar. Akira acorda depois de um curto período e pergunta a Knight onde estão. Knight explica que estão na casa de Pro, pois era um local seguro para descansar. Então, Akira pergunta há quanto tempo ele estava dormindo, e Knight revela que ele ficou fora por um dia e meio inteiro. Isso o choca, mas Knight aponta que ele estava literalmente à beira da morte, então é um milagre que ainda esteja vivo. No entanto, a única razão pela qual Akira conseguiu sobreviver foi porque a magia das sombras ativou-se sozinha para curá-lo.
Knight desconfia dessa magia estranha, mas Akira lhe diz que nem mesmo ele compreende totalmente suas próprias habilidades, então devem focar no problema atual. Depois de sair da cama, ele encontra Crow lá fora e o agradece pela cama. Então, enquanto Akira começa a sair da casa, Crow pergunta para onde ele vai. Ele diz a Crow que vai salvar a Amelia, então Crow aponta que ele não tem como rastrear onde ela está. No entanto, Akira permanece teimoso e parte. Determinado a trazê-la de volta a todo custo, Crow tenta acalmá-lo, mas Akira está muito ansioso por Amelia para relaxar. Quando Crow aponta que ele está prestes a lutar contra demônios sem sequer carregar uma arma, Akira simplesmente responde que não precisa de uma. Finalmente, Crow aponta para uma espada pronta em seu quarto, dizendo que Akira estava zangado demais para sequer notá-la. Enquanto Akira pega as armas, ele percebe que são espadas duplas. Crow explica que adagas duplas combinam melhor com seu estilo de assassino e diz para ele pagar pelos materiais depois. Então, Crow lhe dá um anel do segundo ou terceiro herói que diz: "Eu o guiarei por toda parte." Crow fica surpreso que Akira consiga ler as palavras. Então ele pergunta o que o anel realmente faz. Crow explica que ele pode localizar a posição exata de qualquer coisa que o usuário procure. Akira imediatamente tenta usá-lo para encontrar o paradeiro de Amelia. Logo, o anel brilha e aponta para a localização do labirinto da ninhada. Crow se pergunta por que Amelia ainda não está no território demoníaco, mas Akira parte com Knight, pronto para trazê-la de volta. Enquanto eles saem, Knight implora a Akira para parar de agir de forma tão imprudente. Ele se desculpa por colocar a vida de Knight em perigo, mas Knight diz que ele também deveria cuidar de si mesmo. Enquanto isso, dentro do labirinto, Emilia senta em silêncio, enquanto Aurum se sente satisfeito com o poder de sua arte de controle de monstros. Ele observa que, embora o feitiço de monstro não possa controlar totalmente humanos e elfos, ainda pode impedi-los de se mover. Enquanto o inseto de Aurum incomoda Amelia, ela pergunta por que ele está fazendo isso. Surpreso que ela ainda possa falar, ele lhe diz que apenas demônios de segundo grau podem usar círculos de teletransporte. Como Aurum é um demônio de terceiro grau, ele não tem o poder de se teletransportar, então explica que está esperando seu superior aparecer e criar um círculo de teletransporte para o território demoníaco. Emilia pergunta quando seu superior chegará, mas Aurum também não sabe. Ele acha divertido que ela esteja tentando coletar informações enquanto é prisioneira. Então ele lhe diz que se ela espera que Akira a resgate, ele tem certeza de que Akira não pode derrotá-lo. Ele revela que não tem intenção de matá-la, já que o Lorde Demônio a quer viva. Enquanto isso, Akira chega do lado de fora do labirinto. Quando ele usa o anel mágico, ele aponta para o subsolo, e Knight percebe que terão que ir fundo em seus níveis inferiores. Antes que pudessem partir, uma garota estranha os para e lhe diz que tem uma mensagem para ele. Akira a reconhece como a garota que conheceu na academia. Ela pede a Akira para levá-la até onde Amelia está. Ao ouvir isso, Akira agarra o colarinho da garota e pergunta como ela sabe a localização de Amelia. Com a ameaça de morte pairando sobre ela, a garota explica que usa sua habilidade de rastreador de cheiro para seguir o rastro de Amelia até o labirinto. Como ela sabia que Akira estava viajando com ela, imaginou que ele retornaria ao labirinto mais tarde. Knight observa que é comum para os Homens-Fera obterem a habilidade de rastreador de cheiro, então a garota provavelmente não está mentindo. Então Akira pergunta por que ela os estava seguindo, e ela se apresenta como Lia, a primeira princesa de Uruk. Acontece que Lia havia recebido notícias sobre o plano do Lorde Demônio para capturar Emilia. Então ela queria informar Akira com antecedência. Ele se pergunta por que ela não o avisou antes, então ela explica que ele não teria acreditado nela sem provas. Por causa disso, ela só pôde segui-lo enquanto coletava evidências. Mas as tropas do Lorde Demônio invadiram antes que ela pudesse entregar a mensagem. Para ver se ela é confiável, Akira usa o Olho do Mundo nela. Depois de vasculhar suas memórias, Akira finalmente confia nela e pergunta sobre sua habilidade barreira espiritual. Lia fica surpresa que ele tenha descoberto sua habilidade oculta e explica que pode usá-la para proteger objetos em movimento. Akira se pergunta se pode proteger uma pessoa em movimento, então ela acena com a cabeça. Lia diz que devem salvar Emilia o mais rápido possível, já que o Lorde Demônio está atrás de sua magia de ressurreição. Em resposta, Akira sobe em Knight e diz a Leia para ir com ele. De volta ao labirinto, Emilia se pergunta por que o Lorde Demônio quer sua magia de ressurreição, já que os demônios já têm vidas incrivelmente longas. Aurum admite que não conhece os motivos de seu mestre, já que a magia de ressurreição só ajuda pessoas que morreram recentemente. Ele também acha que é um feitiço bastante inconveniente, pois requer um tempo de recarga de alguns dias antes que o conjurador possa usá-lo novamente. Emilia fica surpresa com o conhecimento dele, mas Aurum lhe diz que ela não poderá usar essa magia em Akira depois que ele o matar, já que ela mesma sofreu um ferimento fatal e usou a magia para proteger sua vida. Então ele começa a provocá-la, dizendo que mal pode esperar para vê-la chorar depois que ele matar Akira, enquanto Emilia o encara em silêncio. Em outro lugar, Akira pergunta por que ela estava no reino de Redis naquela época. Ela revela que sua família foi capturada por um slime negro há algum tempo.
Então ela os estava procurando pelo mundo. Então Lia também explica que ela realmente vem de uma origem camponesa, mas a família real a adotou. Naquela época, ela vivia pacificamente em sua aldeia, mas de repente, um slime negro apareceu do nada. Embora slimes sejam monstros pateticamente fracos, este slime negro era forte o suficiente para engolir a aldeia inteira de Lia, deixando-a nas mãos da família nobre. Enquanto ela pensa que o Slim era um monstro experimental com poderes aprimorados, Akira se pergunta se era o mesmo slime negro que absorveu Emilia. Então, Leia revela que a família real a adotou por causa de suas habilidades defensivas. Então, como princesa, ela usou sua nova posição para investigar o incidente do slime. Suas descobertas revelaram que o slime estava conectado ao reino humano, razão pela qual ela foi lá para procurar. Acontece que todos os homens-fera e elfos capturados pelos slimes foram sacrificados pelos humanos para alimentar seu ritual de invocação de heróis. Lia diz a Akira que ela só queria ver os heróis pelos quais suas famílias foram sacrificadas com seus próprios olhos, razão pela qual ela se infiltrou no reino de Hades. Sabendo que ele também foi invocado através do sacrifício de alguém, Akira pensa que Leia deve odiá-lo. No entanto, ela não o culpa. Já que é culpa do rei por invocá-lo de outro mundo, Akira acena com a cabeça e explica que também odeia o rei, mas por suas próprias razões, enquanto ele diz que algo estava estranho na explicação do rei sobre a invasão demoníaca, Knight lhe diz que é uma mentira completa. Segundo Knight, os demônios não atacaram ninguém nos últimos séculos, mas as outras raças insistem em fazê-los parecer os vilões. Isso confunde Akira, mas antes que ele possa fazer perguntas, eles chegam ao labirinto. Assim que entram, Leo aponta que não podem descer os andares sem derrotar um certo número de monstros a cada vez. Como Akira não quer perder tempo, ele decide usar sua magia das sombras para eliminar rapidamente todos os monstros, mas Knight o lembra de preservar sua força para os demônios no andar final. Akira lhe diz que não quer mais arriscar a vida de Emilia. Vendo sua determinação, Knight se oferece para usar seu verdadeiro poder e exterminar os monstros. No entanto, ele avisa Akira que poderia perder o controle nessa forma mais uma vez. Embora Knight pense que é forte o suficiente para resistir aos seus instintos agora, Akira o tranquiliza dizendo que ficará de olho nele para que ele possa se transformar sem preocupações. Finalmente, com o encorajamento de Akira, ele se transforma em sua verdadeira forma. Nesta forma, Knight avança pelos níveis do labirinto, destruindo todos os monstros que bloqueiam seu caminho. Embora Knight esteja se movendo em velocidade incrível, Akira percebe que ele não está respondendo à sua voz. Para acalmá-lo, Akira alcança a alma de Knight, o que finalmente restaura sua sanidade. Enquanto Knight se move com mais controle, Akira pergunta por que os demônios são tão odiados. Knight explica que o primeiro Lorde Demônio atacou as outras raças como vingança por isolar os demônios no continente desolado conhecido como Vulcão. Após esse incidente, as raças transformaram todos os demônios em vilões e consideraram qualquer um que os combatesse como heróis. Akira percebe que as outras raças são apenas racistas, e Knight acena com a cabeça. Então ele também explica que, algumas gerações atrás, um herói idiota matou a esposa do Lorde Demônio. Aquele Lorde Demônio era na verdade uma alma gentil que se importava com seus amigos. Mas o herói matou sua esposa em defesa apenas para ganhar alguma influência entre seu povo. Embora Akira sinta pena desse Lorde Demônio bondoso, ele avisa Knight que não terá misericórdia do atual Lorde Demônio se ele tiver más intenções para com Emilia. Knight não se importa, e lhe diz para apenas ver os demônios como uma raça com pessoas boas e más. Akira concorda em se lembrar disso, e logo eles chegam ao andar final da masmorra. Quando Akira finalmente chega, Amelia sorri, e ele imediatamente diz a Lia para colocar uma barreira ao redor dela. Oren fica surpreso que ele tenha chegado tão rapidamente e se prepara para lutar. Enquanto isso, Knight retorna à sua forma de gato e diz a Akira que está sem mana. Akira o agradece por toda a ajuda e diz a Amelia que não a entregará a ninguém. Oren provoca Akira por suas palavras grandiosas. Akira diz ao garoto demônio arrogante que o fará pagar, mas Oren pensa que o matará em um instante. Knight lembra a Oren que o Lorde Demônio apenas o ordenou a trazer Akira e Emilia vivos para seu castelo. No entanto, Oren revela que o Lorde Demônio mudou de ideia e agora só quer Emilia viva. Knight sente descrença ao ouvir isso, mas de repente Akira lança um ataque furtivo contra Aurum. Ele bloqueia o ataque por pouco antes de zombar das habilidades de assassino de Akira. Então, Oren apunhala Akira com uma lança, mas ele continua tentando retaliar, enquanto Oren bloqueia facilmente todos os ataques de Akira. Ele lhe diz que os humanos geralmente não duram tanto tempo contra ele. Ele roça o braço de Akira com outro golpe, e Lia se pergunta por que seus ataques o estão ferindo. Embora ela tenha lançado sua barreira em Akira, Knight lhe diz que é por causa da barreira que Akira ainda está vivo. Caso contrário, um único corte do ataque de Oren teria destruído seu corpo. Finalmente, Oren recua e declara que vai acabar com Akira. Akira acena com a cabeça, dizendo que também queria acabar com as coisas.
De repente, ele ativa sua magia das sombras, que absorve o sangue que perdeu de suas próprias feridas. A magia das sombras transforma o sangue em bestas sombrias, que correm para atacar Aurum. Até o General Demônio fica surpreso enquanto as poderosas bestas sombrias o dilaceram. Com as bestas ferindo Aurum, Akira corta seu braço, tornando sua arma inútil. Emilia fica chocada com o poder de Akira, enquanto até Knight está atordoado por ele ter acabado de derrotar um demônio cinzento de 3º grau. Encurralado, Oren toca sua flauta, que invoca 3 monstros gigantes para a sala. Como Akira acabou de usar sua magia das sombras, ele não consegue recarregar a tempo de se defender contra os ataques deles. Vendo-o tão indefeso, Lia decide despejar toda a sua mana para fortalecer seu escudo, o que permite a Akira suportar o ataque do monstro. Com o tempo que ganhou descansando na barreira, Akira consegue liberar outro ataque poderoso e matar os monstros com um golpe final. Depois que os monstros desabam, Emilia caminha em sua direção, já que o controle de Aurum foi enfraquecido. Enquanto isso, Aurum aceita sua derrota, e Akira aponta sua espada para ele. No entanto, ele hesita em matar alguém que se parece tanto com um humano. No final, ele não consegue abaixar sua espada a tempo, dando a um demônio de 2º grau chamado Mihiru a chance de se teletransportar para o labirinto. Enquanto Mihiru sai e cumprimenta Akira, ele se pergunta se fez a escolha certa ao poupar Aurum por enquanto. Knight avisa Akira para não lutar contra Mihiru, e Akira concorda. Ele sabe que este demônio está em um nível completamente diferente. Mihiru vê que Aurum não pode continuar lutando, então ele usa seu poder para empurrá-lo para o fundo da sala. Então muda seu foco para Akira. Com um estalar de dedos, Mihiru estilhaça a barreira de Lia, e Akira rapidamente lhe diz para ficar para trás. O demônio concorda, dizendo que não tem nada a ver com ela. Então ele usa outro feitiço que voa direto para Emilia. O feitiço mortal atravessa seu peito, fazendo-a gritar de agonia. Chocado, Akira corre para ajudá-la, mas Mihiru lhe diz que não a matou. Vendo-a com tanta dor, Akira encara o demônio com um olhar assassino, que apenas o zomba em resposta. Knight o avisa para não deixar Mihiru provocá-lo. Sabendo que não pode vencer, Akira se pergunta como proteger Emilia. Enquanto isso, Mihiru lança um novo feitiço que bloqueia todas as saídas. Knight percebe que é magia de barreira, então Mihiru lhe diz que não quer que Akira escape. Com sua rota de fuga selada, Akira se pergunta o que fazer, já que sua magia das sombras também está exausta. De repente, Mihiru pergunta a Akira o que seu primeiro nome, Oda, significa em japonês. Isso o deixa chocado, então Mihiru confirma que ele também é do Japão. Akira se pergunta por que um outro mundano como ele está do lado dos demônios, mas ele não tem tempo para reagir enquanto Mihiru usa outro feitiço para atacá-lo. Enquanto Akira mal evita o ataque, ele retorna com um efeito teleguiado e roça sua pele. Então ele corre para atacar Mihiru, mas este o força a desviar de um feitiço de disco mortal. Então, Mihiru segue com outro ataque. Então, Akira cobre uma pequena porção de sua pele com magia das sombras para bloquear o projétil. Mihiru observa que a magia das sombras de Akira está com pouca energia, então ele se pergunta o quão bem ela pode se desempenhar com força total. No entanto, ele diz que os superiores ficariam zangados se ele demorasse mais, então ele terminará o trabalho em breve. Enquanto Akira vê como é fácil para Mihiru criar seus ataques mortais, ele pensa que é o fim do jogo para ele. De repente, Knight diz a Akira que recuperou parte de sua própria mana e se prepara para lutar. Mihiru pergunta a Knight se ele está traindo o Lorde Demônio e o Gato Preto confirma que Akira é agora seu verdadeiro mestre. Então, Knight pede a Akira por telepatia para encerrar o contrato deles. Isso o deixa chocado, então o gato explica que se sacrificará para distrair Mihiru, o que lhe dará tempo suficiente para escapar. Knight pensa que Akira deveria se salvar, mas ele se recusa a sacrificar seu parceiro. Enquanto isso, Mihiru fica curioso sobre a conversa telepática deles, mas lhes concede algum tempo. Depois de pensar sobre isso, Akira diz a Knight que está pronto para arriscar tudo com ele se isso lhes der uma pequena chance de viver. Ele pede a Knight para lutar com ele, e o gato lembra a Akira que ele está sendo muito imprudente. No entanto, ele aprecia a preocupação de seu mestre, e de repente, Knight se transforma em uma cópia de Saren para lutar ao lado dele. Mihiru fica surpreso ao ver essa nova forma, então Knight explica que este é o único corpo que ele pode usar com poder suficiente para enfrentá-lo. Então, Knight diz a Akira que não pode sustentar essa forma por muito tempo, então eles precisam terminar a luta rapidamente. Logo, ambos pulam para a luta, e Knight usa a técnica mais forte de Saren para invocar um martelo gigante. Enquanto o martelo de luz aparece na sala, Mihiru lança uma barreira mágica para defendê-lo. Akira observa que a luz intensa do martelo está criando sombras mais fortes para ele, e diz a Knight para iniciar o ataque. Knight derruba o martelo, e a barreira de Mihiru é estilhaçada, mas ele invoca um círculo mágico que faz chover raios sobre seus dois oponentes. Enquanto os dois desviam, Akira envolve seu corpo em sombras para se proteger e encurtar a distância até Mihiru.
Ele ataca o demônio, mas Mihiro desvia de seu ataque, então Akira se vira e destrói um círculo mágico, pouco antes de Mihiro reaparecer atrás dele para outro ataque. Depois de desviar por pouco do próximo ataque, Akira recua. E Night salta para retaliar contra Mihiro. Após seu ataque, Night sinaliza para Akira, então ambos começam a atacar Mihiro em uníssono. Enquanto os dois forçam Mihiro a recuar, Akira se pergunta se era assim que teria sido lutar junto com seu professor. Logo, seus ataques combinados conseguem ferir as costas de Mihiro, mas Night diz a Akira que ele está quase sem mana. Akira está confiante de que pode terminar a batalha em breve, mas Mihiro o avisa que ainda não acabou. Enquanto o demônio estala os dedos, nenhum outro círculo mágico aparece, então Akira pensa que ele está ficando sem magia. De repente, uma mão perfura o peito de Akira. Quando ele se vira, vê Emilia, que está sendo controlada por Mihiro. Enquanto o controle mental se dissipa, Emilia percebe o que fez e começa a chorar. Akira cai no chão sem vida, e Emilia grita em desespero, observando-o deitado indefeso. Ela se desculpa pelo erro, mas Akira sabe que ela não o machucou de propósito. Night também corre para verificá-lo, percebendo que Mihiro controlou Emilia com o feitiço que usou no início. Mihiro acena com a cabeça, explicando orgulhosamente que sua magia lhe permite controlar o alvo e implantar todo o seu poder através do corpo deles. Enquanto isso, Akira diz fracamente que não vai se deixar morrer e abandonar Emilia. Pensando em todos os objetivos que ainda lhe restam, ele espera desesperadamente poder sobreviver de alguma forma. No entanto, enquanto a vida logo deixa seu corpo, a magia das sombras ativa-se sozinha. Ela lança um feitiço de cura para reparar o corpo de Akira, então Mihiro tenta acabar com ele. De alguma forma, a magia das sombras desvia o ataque de Mihiro e levanta o corpo de Akira no ar. Até Mihiro fica chocado que Akira ainda esteja de pé, mas desta vez a magia das sombras controla o corpo de Akira para lutar. Enquanto Mihiro avança para atacar, Akira encontra seu golpe e o fere. Mihiro então lança um feitiço de foice lâmina, mas Akira o bloqueia com uma parede de sombras e usa essas mesmas sombras para prender Mihiro. Ele pergunta a Akira se ele está sendo controlado. O sistema ignora a pergunta de Mihiro e o ameaça para libertar Emilia, mas ele arrogantemente afirma que um humano não pode derrotar um demônio. O sistema informa a Mihiro que ele está errado, afirmando que os humanos não conseguem derrotar demônios porque desistem no meio do caminho. Furioso com as provocações do sistema, Mihiro lança um feitiço para atacar Amélia. Isso tira Akira de seu modo de batalha, e ele corre para ajudá-la. Enquanto Akira cobre o corpo de Amélia com o seu, as agulhas de Mihiro atravessam o ar para perfurar seu corpo. De repente, as agulhas param e desaparecem, graças ao feitiço de Crow. Enquanto todos se perguntam por que Crow está ali, Mihiro o questiona sobre sua longa sobrevivência, já que Homem-Esfera não vivem muito. Crow lhe diz que, embora não esteja mais no auge, sua força não enfraqueceu tanto. Mihiro acena entendendo que está em desvantagem e se prepara para partir com Aurum. Após sua saída, Leia pergunta a Crow por que os ajuda. Ele alega estar apenas de passagem e Akira se surpreende que Crow conheça tanta gente. Vendo-o lutar para falar, Crow diz a Akira para descansar, e ele desaba exausto. Um tempo depois, Akira acorda na casa de Crow e pergunta a Night há quanto tempo estava desacordado. Night lhe diz que esteve desacordado por 3 dias, e Akira sorri, feliz por Emilia cuidar dele todo esse tempo. Então, Crow entra no quarto e Akira o agradece pela ajuda. Nesse instante, Crow chama os que esperavam fora para entrar. Logo depois, os amigos de escola de Akira entram, liderados por Deus, que explica ter vindo ao continente dos Homens-Fera para achar boas armas aos alunos. Asahina fica feliz por finalmente encontrar Akira, e Tsukasa explica que Deus removeu as maldições do rei de todos. Enquanto isso, Asahina se desculpa por não ajudar durante sua maldição, mas Akira diz que está tudo bem. Observando todos reunidos, Akira pensa que Tsukasa é um grande líder que merece a classe de herói. Então ele pergunta a Jules se teve problemas com o palácio após sair. Jules explica que o castelo o demitiu, pois a Ordem dos Cavaleiros foi dissolvida, então ele estava livre para ir de qualquer forma. Asahina pergunta a Akira se ele se associaria a eles, mas Night lhe diz que ele é o único parceiro de que precisa. Enquanto os dois discutem, Akira os acalma antes de expor seu ponto, embora se sinta feliz por o grupo do herói estar seguro. Akira se pergunta o que planejam fazer. Tsukasa diz que querem derrotar o Lorde Demônio, mas Night acha que são arrogantes com sua força fraca. Como Night discute com todos, Akira o expulsa para ter uma conversa adequada com os colegas. Depois que Night sai, Akira pergunta a Tsukasa se tentam ser heróis ao derrotar o Lorde Demônio. Tsukasa explica que buscam o favor do rei ao derrotar o Lorde Demônio. Assim, ele finalmente lhes diria como voltar ao seu mundo. Embora Akira entenda o raciocínio de Tsukasa, ele também se lembra que o rei cruelmente sacrificou inocentes apenas para invocá-los.
Ele diz a todos que há uma razão para não confiarem no rei, e lembra que ainda precisa vingar a morte de Saren. Todos ficam em silêncio, imaginando o que ele fará, já que também quer voltar para casa. Então Akira explica que demônios usam círculos de teletransporte, e então há chance de terem um que leve de volta para casa. Ele diz que vai se infiltrar no território do Lorde Demônio para obter os segredos, mas precisa completar outros objetivos antes. Todos perguntam a Akira se precisa da ajuda deles para lutar contra os demônios, mas ele recusa. Ele os avisa que mesmo que escolham lutar, não poderá protegê-los. Tudo o que ele quer é voltar para casa, e não deixará que ninguém o impeça. Ouvindo-o querer voltar para casa, Amelia sai silenciosamente do quarto. Antes de segui-la, ele diz aos outros para considerarem suas opções cuidadosamente antes de tomarem grandes decisões. Então, Jules também sai para discutir armas com Crow, deixando os alunos sozinhos. Embora todos se sintam chateados com o tratamento frio de Akira, Tsukasa ainda pensa que ele é a melhor esperança para voltarem para casa. Eles também percebem que precisam provar sua força antes que ele os ajude, um objetivo incrivelmente difícil. Enquanto isso, Akira encontra Emilia parada na beira de um penhasco com vista para o mar. Ao se aproximar dela, Amelia diz que sempre soube que se separariam um dia, mas não consegue se preparar para isso. Ela pede desculpas a Akira por tê-lo machucado, mas ele a lembra que nada do que aconteceu na masmorra foi culpa dela. No entanto, Emilia revela que, embora partisse seu coração vê-lo tão ferido, depois ela se sentiu feliz. Ela explica que como Akira a esquecerá ao voltar para casa, ele sempre se lembrará da ferida que ela criou nele. Emilia se sente culpada por tal felicidade perversa, mas Akira começa a dizer que ela é alguém especial para ele. Emilia não acredita em suas palavras, dizendo que o coração de uma pessoa pode mudar facilmente. Akira lhe diz que nem mesmo ele sempre entende seus sentimentos, mas isso não significa que devam se preocupar tanto com o futuro. Então, ele tira sua espada e a coloca na mão dela, dizendo que em seu mundo, um homem e uma mulher que se amam ficam noivos usando anéis. Então, Akira pressiona seu dedo na espada, criando um anel de sangue ao redor. Ele declara firmemente a Emilia que a ama, e ela chora, dizendo sentir o mesmo. Então, após ambos se casarem com seus anéis de sangue, Akira pergunta a Emilia se ela quer algo dele. Ela lhe diz para se proteger e sempre amá-la, e ele concorda. Então ambos selam seu amor com um beijo. De volta à casa de Crow, Tomoya diz a todos que há um festival acontecendo em uma cidade próxima. Ele explica que todo ano há um concurso de beleza, e as vencedoras desaparecem depois. Por isso, há rumores de tráfico. Como o boato é difundido, acham que pode ser verdade, pensando que ao pegar o culpado, poderiam provar sua força a Akira. No dia seguinte, todos seguem para a cidade de Mali. Como Emilia queria aproveitar a comida e as atrações do festival, Akira também os acompanha. Ao chegarem, Emilia fica animada para participar do concurso de beleza, pensando que a recompensa será comida. Sabendo o quão ansiosa ela está, Akira continua, pois não quer estragar a diversão dela. Enquanto se dirigem para a inscrição do concurso, uma garota grita com a recepcionista por racismo. Akira se pergunta qual a confusão, então ela lhe diz que proíbem demônios de participar. Ele fica surpreso que a garota seja um demônio, mas ela age como se não fosse nada especial. Knight imediatamente reconhece a garota, então ela se apresenta como Led. Depois de saber que ela é um demônio, Akira tenta sentir suas estatísticas, mas não consegue encontrar nada. De repente, ela agarra o braço de Akira e pede ajuda para entrar no concurso, o que o deixa confuso. Mas Amelia não quer que ele se aproxime de outras garotas, então ela rapidamente os separa. Amelia apresenta seu medalhão para se inscrever no concurso e a recepcionista imediatamente a reconhece como princesa elfa. Amelia fica satisfeita que alguém finalmente a respeite, mas então ela olha feio para Akira por deixar outra garota flertar com ele. Ele explica que Led se agarrou a ele sozinha. Enquanto isso, Led continua importunando a recepcionista para deixá-la participar, já que ela registrou todas as outras raças, exceto demônios. Vendo o esforço dela, Emilia nota que Led não é má, então Akira se oferece para assumir a responsabilidade por Led, e a recepcionista concorda em deixá-la se registrar sob a autoridade de Emilia. Led o agradece, mas então reconhece Knight. Knight explica que formou um contrato com Akira. Akira pergunta a Knight como se conhecem, mas Knight diz que explicará depois. Como ainda faltam minutos para o concurso, Led pergunta a Akira e Emilia se querem ver o festival juntos, e eles concordam. Um pouco depois, Led começa a se apresentar ao público, distribuindo autógrafos a torto e a direito. Knight diz a Akira que Led é simplesmente diferente, enquanto Amelia pensa que ela parece um bom demônio.
Perto dali, algumas garotas reconhecem Akira e o chamam de assassino silencioso, mas ele não tem ideia do porquê. Crow explica que ele ficou famoso sob esse título após usar suas sombras para salvar a cidade da horda de monstros. Crow então dá a Akira uma medalha amarela da Guilda dos Aventureiros, dizendo que foi promovido por sua conquista. Akira não se importa com patentes, mas Emilia menciona que ela é rank prata e sua irmã Kilika é rank ouro. Atrás de Akira, os outros alunos também lhe dizem que são de rank amarelo, então ele sempre pode pedir ajuda se precisar. Nesse momento, Led chama Emilia para comer, então ela se levanta para experimentar. Akira então diz a Knight para segui-la, caso alguém tente machucá-la. Akira se pergunta como Emilia se aproximou tanto de Led em tão pouco tempo. Crow comenta que levaram 2 dias para chegar à cidade, então devem ter se aproximado nesse período. Akira então pergunta a Crow por que veio ao festival. Crow lembra de sua irmã morta. Ele explica que todo esse tempo não tentou se vingar de Graham porque simplesmente não é mais forte o suficiente. Sua força diminuiu ao longo dos anos. Akira pensa que um guerreiro como Crow não poderia ser tão fraco, mas ele lhe diz que homens-fera podem envelhecer muito sem mudar a aparência. Como o nobre gordo Graham está sempre cercado por guarda-costas poderosos, Crow pensa ser incapaz de lutar contra eles. Crow também explica que Graham é um homem de grande influência, então provavelmente vendeu a informação sobre a localização de Amelia aos demônios quando ela foi capturada por Aurum. Finalmente, Crow diz a Akira que o salvou no Labirinto das Feras porque queria que Akira lhe devesse um favor, e se não fosse por ele, Akira teria morrido lá. Crow revela seu pedido a Akira, deixando-o atordoado. Akira luta para responder, mas Crow lhe diz para não ter pressa antes de dar uma resposta adequada. Nesse momento, Jules aparece para informar a Crow que precisam organizar a hospedagem, então Crow diz a Akira que o festival principal está prestes a começar. No estádio, Akira e os alunos conseguem uma sala VIP no local do concurso graças às conexões de Crow. Knight fica feliz por receberem tratamento especial. Asahina acena, pensando que a privacidade é crucial para eles, já que Akira é tão famoso. No entanto, ele nota Akira pensativo. Enquanto o concurso começa lá fora, logo é a vez de Emilia posar. Ela é uma favorita imediata da multidão ao aparecer. Vendo-a piscar para ele, até Akira admite que ela é linda, pois todos pensam que Amelia já venceu a competição. De repente, Led aparece em sua capa escura. Embora a plateia se sinta confusa com sua estranha vestimenta, ela começa a montar o palco com cristais mágicos. De repente, os cristais criam um enorme brilho de entrada, e ela revela seu verdadeiro vestido de concurso em uma exibição empolgante que conquista a todos. Após o concurso, o juiz anuncia que Emilia e Led empataram em primeiro lugar, pois receberam votos iguais. Led fica um pouco triste por não vencer, apesar de todos os seus esforços. Mas Akira aponta que já é muito impressionante que ela pudesse competir com a beleza de Emilia. Enquanto seus elogios agradam Emilia, Led nota o quanto os dois se amam. Então ela diz a Emilia que terá uma revanche no próximo ano. Knight intervém e diz a Led que terá problemas com o pai se continuar atraindo tanta atenção. Led lhe diz que não se importa, pois está zangada com o pai e fugiu. Akira se pergunta qual a verdadeira identidade de Led, então Knight finalmente revela que ela é a filha do Lorde Demônio, chocando a todos. Enquanto isso, Graham os observa por uma câmera de vigilância. Seus guardas perguntam o que fazer, então ele lhes diz que não precisam se envolver pessoalmente. Graham diz aos guardas para enviar suas tropas menores, afirmando que capturará Amelia usando seus truques, mesmo quando os demônios falharam. Depois, Akira finalmente escaneia as estatísticas reais de Led usando seu olho do mundo e percebe que ela está em um nível diferente. Amelia lhe diz que sempre soube o quão forte Led era e lembra Akira para sempre usar seu olho do mundo para alvos suspeitos. Akira acena, sabendo que ela tem boas intenções. No entanto, ele permanece em silêncio pensando nas visões perturbadoras de seus colegas mortos que aparecem sempre que usa a habilidade assustadora. Nesse momento, Jules e Crow chegam e dizem que encontraram uma pousada. Jules se pergunta se precisa de outro quarto para Led, mas ela explica que dormirá lá fora. Led pensa que é o melhor, já que sua aura demoníaca assustaria os humanos, então Emilia lhe diz para se encontrar com ela amanhã para pegar os prêmios do concurso. Mais tarde, Akira se pergunta por que tem que voltar amanhã para coletar os prêmios. Tsukasa explica que os organizadores do concurso não estavam completamente prontos para a cerimônia de premiação. Akira se pergunta por que ele pensa assim. Então Tsukasa revela que, ao participar da divisão masculina, venceu a competição com facilidade. Naquela época, Tsukasa notou que os preparativos da equipe para a cerimônia de recompensa estavam incompletos.
Pensando nas recompensas, Amelia acha que certamente será um prato saboroso. Então os meninos saem para tomar banho antes de dormir, e Amelia pede a Akira para tomar banho com ela. Ele a lembra que não pode entrar no banho feminino. Nesse momento, Crow pede a Akira para não esquecer o que conversaram, e Akira acena, mas permanece em silêncio. Observando sua resposta hesitante, Amelia fica séria e arrasta Akira para o quarto deles. Empurrando-o na cama, ela lhe diz que precisa descansar, pois tem trabalhado muito ultimamente. Embora Akira pense que pode viver alguns dias sem dormir, Amelia se recusa a aceitar um não, e o faz dormir usando um feitiço de sono forçado. Uma vez lá fora, Crow a provoca por ser tão forçada com Akira. Emilia pergunta que tipo de ideias distorcidas ele colocou na mente de Akira, mas Crow lhe diz que apenas discutiu negócios com ele. Como Amelia pensa que ele está forçando Akira a fazer algo que não quer, ela avisa Crow para parar de se intrometer. No entanto, ele a lembra do labirinto onde Akira falhou em matar Aurum. Crow se pergunta se Akira se recusou a matar o demônio por seus princípios ou por pressão externa. Recusando-se a responder, Emilia diz a Crow que ele não tem o direito de mudar o modo de vida de Akira. Então ele lhe diz que esse nunca foi seu plano. Crow explica que deixou a escolha para Akira antes de dizer que quando chegar a hora, Akira pode abandonar seus princípios e matar o inimigo para protegê-la. Chocada, Emilia se pergunta se Akira realmente mataria alguém por ela. No dia seguinte, todos saem para a cerimônia de premiação. Led pergunta onde Akira está e Amelia informa que ele está dormindo profundamente no hotel. Amelia lhe diz que não precisam da presença dele, já que é apenas uma cerimônia. Por outro lado, Tsukasa diz a Asaina que devem permanecer vigilantes, pois é provável que os traficantes hajam ali. Como Akira não está lá, eles se sentem aliviados por ter a chance de provar sua força. Minutos depois, chegam e se perguntam por que realizam a cerimônia em um edifício antigo, enquanto todos esperam pelos oficiais do torneio. De repente, alguns homens mascarados invadem. Como perguntaram por sua identidade, Amelia se pergunta por que estão ali. Os homens explicam que Graham a convocou, então estão ali para levá-la. No entanto, Amelia se recusa a cooperar, dizendo que nunca se juntaria a um covarde desprezível como ele. Apesar da resistência, os homens mascarados se preparam para revidar. Mas de repente, Amelia cria esferas de gravidade intensamente pesadas que esmagam todos eles. Ela pede ao líder deles mais informações, mas ele se recusa a falar. No entanto, após mais pressão de Amelia, ele explica que a maioria dos vencedores anteriores pegos tiveram seus órgãos roubados e vendidos por Graham. Então ele explica que, embora os rumores desses sequestros se espalhassem, o nobre corrupto os mantinha sob controle com seu dinheiro. Amelia fica enfurecida que Graham estava tentando vendê-la. Enfurecida, ela aumenta a pressão de suas esferas mágicas, pronta para esmagar os assassinos, mas, de repente, Led a impede. Ela diz a Emilia que mesmo que os assassinos sejam maus, devem ter sua própria história e motivação para lutar contra ela. Como Led pensa que um lutador não é inerentemente bom ou mal, ela acha que todos merecem uma chance justa de lutar em seu mundo, sejam fortes ou fracos, e diz firmemente que não permitirá que matem ninguém na frente dela. Akira observa a cena por telepatia, já que o feitiço de sono de Amelia ligou sua mente à dela. Então Led diz a Amelia que ela pode matar pessoas quando não estiver por perto, pois não pode proteger a todos em todo lugar. Observando a cena de longe, Akira pensa que também não queria ver Amelia assassinar alguém na frente dele. Embora se sinta aliviado que Led o salvou de ver tal cena dolorosa, ele se pergunta como Amelia reagiria se um dia ele tivesse que tirar a vida de alguém na frente dela. Alguns dias depois, Akira pergunta a Jules como ele conhece Crow. Ele explica que, como Crow costumava ter discípulos, sua mãe se tornou sua aluna. No entanto, seu treinamento intenso a levou à loucura. Então Crow adotou Jules para cuidar dele. Akira fica surpreso que sejam tão relacionados, e Jules esclarece que não odeia Crow pelo que aconteceu com sua mãe. Aos seus olhos, Crow é como um pai que o acolheu quando mais ninguém estava lá para ele. Akira também admite que Crow parece uma pessoa que cuida dos outros, e Jules pergunta se ele também recebeu sua ajuda. Enquanto Akira acena, Jules lhe diz que cabe a ele retribuir o favor de Crow. No entanto, ele o avisa que Crow não tem muito tempo, então deve fazê-lo rapidamente se quiser. Nesse momento, Knight retorna e explica que a câmera na área do festival foi instalada sob as ordens de Graham. Como Graham quer rastrear os vencedores do concurso, ele também está de olho em Emilia. Pensando no futuro, Akira se pergunta como lidar com esse novo problema. Akira então diz a Jules que Graham usa o mesmo dispositivo que o Rei Humano usava para espionar todos os heróis.
Ele pergunta a Jules como o dispositivo é chamado neste mundo, então ele lhe diz que é uma câmera. Isso surpreende Akira. Knight explica que um dos heróis invocados anteriores havia trazido parte de sua tecnologia para este mundo. Então câmeras não são incomuns aqui. Jules acrescenta que no Reino Yamato os locais até seguem as tradições e comem a culinária de certas regiões da Terra por causa da influência dos heróis. Akira se vê intrigado pelo Reino Yamato, mas antes que possa pensar mais, Amelia e os outros voltam do festival. Dizendo aos outros para esperar, Akira pede a Asahina, Tsukasa, Amélia e Jules para irem com ele para uma conversa particular. Lá, Akira pergunta aos colegas se o chamaram para visitar o festival enquanto secretamente o investigavam por rumores de tráfico humano. Surpreso por tê-los pego, Asahina admite que tentavam provar sua força, mas falharam em realizar algo significativo. No entanto, Akira respeita o esforço deles por um objetivo distinto. Ele diz aos colegas que, mesmo com o mesmo objetivo, ele quer cuidar de Graham antes de tudo. Crow informa a Akira que ele pode visitar a cidade de Uruk, pois Graham está lá como mestre da Guilda dos Aventureiros. Asahina se oferece para ajudar Akira a deter Graham, mas ele recusa de forma bem categórica. Crow então diz a Akira que o guiará pelo continente demoníaco também, caso ele consiga atender ao seu pedido. Então Akira promete considerar a proposta. Depois disso, Jules e o grupo do herói aguardarão Akira em algum ponto próximo ao reino demoníaco, enquanto ele resolve seus assuntos no reino das feras. Asahina pega um mapa e sugere um local específico, mas Crow recusa na hora, então Jules explica que a mãe dele reside ali. Akira se surpreende que a mãe de Crow ainda esteja viva, considerando a idade dele, então Jules explica que é uma história bem longa. Em seguida, Crow sugere um ponto de encontro alternativo. Assim, todos começam a partir após concordarem em se encontrar naquele local. Naquela noite, Amelia pede a Crow para parar de sobrecarregar Akira, mas ele responde que é uma decisão dele aceitar ou não a oferta. Ela então fica em silêncio por um momento, antes de pedir para que ele a aceite como sua discípula. Crow a lembra que ele não está mais aceitando discípulos. Então Emilia lhe diz que deseja ser forte o bastante, para que Akira não precise mais protegê-la. Vendo sua grande determinação, Crow passa a ter certo respeito por ela e pensa que talvez ela consiga suportar seu treinamento. Pouco tempo depois, enquanto Akira se prepara para partir com Crow e Emilia, Jules lhe entrega uma velha bolsa. Ele o lembra que Akira se esqueceu de pegar a bolsa no quarto de Saren, quando estava fugindo do reino dos humanos. Então certamente ainda deve conter alguns itens bem úteis para ele. Após aceitar, Akira parte na carruagem. Em seguida, os heróis também se põem em movimento. 3 dias depois, Amelia termina o dia completamente exausta após passar o tempo todo estudando e treinando. Akira fica surpreso. Então Crow lhe diz que já é algo muito impressionante o fato de ela ter sobrevivido por tanto tempo. Crow lhe informa que Emilia é bastante famosa por sua magia poderosa e por suas habilidades de repelir monstros. No entanto, o Reino Élfico silenciou todas as notícias a respeito dela, fazendo com que ela permanecesse uma lenda para ele. Crow também revela que nomeou Leia em homenagem a Emilia, demonstrando a grande admiração que ele nutria por ela. No entanto, ele considera que as habilidades de Emilia são muito mais aterrorizantes ao vivo, já que ele a está ensinando uma técnica de inversão mágica criada pelo primeiro herói. Embora este feitiço possa oferecer um contra-ataque instantâneo a qualquer magia, ele exige que o usuário domine uma língua ancestral antes. Mesmo que a língua antiga seja repleta de símbolos complexos que poderiam estilhaçar a mente de qualquer pessoa, Emilia criou uma nova habilidade chamada Compreensão, apenas para conseguir entendê-la. Enquanto Crow admira as habilidades de Emilia, Akira se questiona como ele criou um feitiço tão poderoso para começar. Ele lhe conta que por sua mãe ter tomado algumas drogas estranhas enquanto estava grávida, isso lhe concedeu uma vida útil muito mais longa do que a dos homens fera comuns. Isso lhe deu bastante tempo para pesquisar e aperfeiçoar suas habilidades, mas agora ele vive preso a arrependimentos até que consiga vingar sua irmã. Enquanto Crow suspira, desejando pôr fim aos seus problemas, Akira sente pena do fardo que ele carregou por toda a sua vida. Enquanto isso, Knight explora os telhados da cidade para coletar algumas informações importantes. No entanto, ele acaba esbarrando em Letty, que lhe pergunta o motivo de estar sozinho. Knight explica que está se esgueirando para coletar informações, o que a deixa bastante animada, e ela se oferece com grande entusiasmo para acompanhá-lo. Alguns dias depois, a carruagem de Akira finalmente chega a Uruk. Lá, Crow lhe diz para passar um tempo com Emilia enquanto ele reserva um hotel para os dois. Como Akira não conhece bem a cidade gigante, Crow lhe instrui a encontrar Leia após 1 hora. Depois que Crow se afasta, Akira vai a um encontro com Emilia. Após tratá-la com uma comida deliciosa, ele se sente verdadeiramente feliz, embora comece a considerar a possibilidade de levantar uma questão bem séria. No entanto, ele decide não dizer nada, então Emilia o tranquiliza, afirmando que ficará muito mais forte por causa dele. Enquanto Akira lhe diz para ir com calma, eles continuam a explorar a cidade. Pouco tempo depois, Leia os encontra e os leva para um passeio turístico pela cidade. Primeiro, ela os leva para um luxuoso passeio de barco pelos rios da cidade. Observando que Uruk é bastante conhecida por esses tipos de passeios, enquanto Emilia devora alegremente sua comida no barco.
Akira de repente percebe que a cidade de Uruk se assemelha muito a Veneza, de seu mundo de origem. Logo ele avista um castelo ao longe, então Leia explica que se trata do Palácio Real do Reino dos Homens Fera. Ela o informa que a família real os está aguardando, deixando Akira completamente sem palavras e surpreso. Ao desembarcarem do barco e caminharem em direção ao palácio, Leia explica que o rei organizou um grande banquete para dar as boas-vindas à princesa Emilia. Akira acena com a cabeça antes de agradecê-la por ter salvado sua vida contra os demônios. Ao receber seus agradecimentos, Akira curiosamente pergunta a ela se inventou sua habilidade barreira espiritual com base na inversão de Crow. Surpresa, Leia lhe diz que sua habilidade barreira é apenas uma versão aprimorada de barreiras mais fortes e que feitiços poderosos podem sim quebrá-la. No entanto, a habilidade de inversão de Crow parece contra-atacar o que quer que o usuário esteja enfrentando, então ela acredita que é um feitiço muito mais poderoso do que o dela. Em seguida, eles entram no salão do rei Ichan, onde ele dá as boas-vindas a Emilia. Depois que Emilia o agradece pelo convite, o rei diz que deseja agradecê-la por ter salvado sua filha. Emilia aponta que Akira e Crow foram os verdadeiros salvadores de Leia, mas o rei expressa sua gratidão apenas a Crow por ter intervindo. Akira começa a sentir que não é de fato bem-vindo, já que o rei nem sequer se deu ao trabalho de agradecê-lo. Mas então, o rei se vira de repente para Akira e lhe pede um favor. Akira lhe diz que não pode garantir absolutamente nada. Naquele exato momento, um dos guardas do rei explode de raiva contra Akira por falar de forma tão casual com sua majestade. No entanto, o rei o ordena a recuar. Então ele se vira para Akira e lhe pede para realizar um assassinato em troca de sua proteção real. Mas Akira recusa de imediato, então o rei Iksun oferece outras recompensas, dizendo que apenas precisa que ele elimine Graham. Como Akira já tem Graham em sua mira, Isham acredita que eles podem, sim, fechar um bom acordo. Ele explica que apesar de ser apenas um mestre de guilda, Graham continua causando grandes estragos em seu reino, utilizando mercenários. Akira lhe diz que isso não é da sua conta. Então o rei se pergunta por que sua proteção não é o bastante para ele. Ele diz ao rei Iksun que não necessita de proteção de alguém que seja mais fraco do que ele. Então o capitão da guarda fica furioso com este comentário. O capitão lhe pergunta se ele enlouqueceu por causa de sua fama. Mas Akira lhe diz que não tem nenhuma participação em espalhar os rumores a seu respeito. No entanto, ele diz ao rei que pode provar sua própria força. Então o capitão da guarda também pede permissão ao rei para duelar contra ele. Animado para presenciar a ação, o rei Isham concorda, então os dois combatentes são levados para um ringue. Assim que o capitão da guarda se prepara para lutar, Akira de repente joga suas espadas para Amelia. Ao vê-lo descartar suas armas, o capitão se pergunta se ele não o está levando a sério. No entanto, Akira lhe diz que vai lutar apenas como um verdadeiro assassino, com armas ocultas, então o rei sinaliza o início do combate. Logo em seguida, o capitão avança contra Akira e balança seu machado maciço, mas ele desliza sem esforço por cada golpe, antes de sacar um conjunto de kunai. Usando algumas cordas presas aos kunai, ele salta no ar e prende a perna do capitão. Enfurecido, o capitão puxa Akira para perto de si, usando a mesma corda, e tenta derrubá-lo com seu machado, mas Akira escapa e pousa em um telhado próximo. De lá, ele se lança de volta à arena, deslizando ao longo do machado do capitão e o despedaçando em pedaços com suas lâminas, antes de apontá-las diretamente para o pescoço do capitão. Com a batalha já decidida, Emilia diz ao rei para parar de questionar os desejos de Akira. Embora o rei aceite sua demanda, ele se pergunta por que ela está casada com um humano. Ele lembra a Emilia que, como elfa, ela viverá por vários séculos a mais do que ele, o que significa que Akira acabará morrendo muito antes dela. Este comentário deixa Emilia bastante triste. No entanto, ele diz aos seus guardas para escoltar Akira e Emilia de volta ao porto da cidade, enquanto Akira percebe o rosto triste de Emilia. Um tempo depois, enquanto eles estão retornando, ele pergunta a ela por que ela parece tão para baixo, mas ela apenas o elogia por sua performance incrível. Emilia então lhe diz que se sente sortuda por estar passando um tempo com ele. No entanto, Akira pensa que ele é o verdadeiro sortudo, já que Amelia deixou sua família real apenas para viver ao lado dele. Ouvindo suas palavras, ela sorri, sentindo-se feliz por ele ter dito exatamente o que ela precisava ouvir. Dominada por uma forte emoção, ela começa a chorar e o abraça, o que deixa Akira completamente confuso. Amelia insiste que não seria capaz de viver sem ele, levando Akira a pedir a ela para parar de dizer coisas tão estranhas. Mais tarde, Akira e Amelia se dirigem ao hotel que Crow reservou para eles. Crow explica que o proprietário do hotel lhe deve um favor, então eles não precisarão pagar absolutamente nada. Enquanto isso, Amelia se sente bastante animada para se aconchegar com Akira na cama espaçosa. Infelizmente para ela, ele simplesmente pega um livro e começa a ler, como um velho rabugento. Ao vê-lo lendo, Crow pensa que Akira o faz lembrar de um velho amigo que era tão apaixonado por aprender quanto ele próprio. Enquanto Akira pensa que seria muito bom conhecer uma pessoa assim, Crow lhe diz que essa pessoa era chamada de sábio e um mestre tanto das artes da espada quanto da magia. Essa notícia surpreende Akira, então ele pergunta a Crow quem era essa pessoa, afinal.
Crow explica que o nome dele era Saren, e Akira então fica em silêncio. Ele então revela que deve a Saren um enorme favor. Ao ouvir que Akira está em dívida com Saren, Crow pensa que as coisas serão bem mais fáceis para eles. Akira se pergunta o que ele quer dizer, então Crow lhe pergunta quem matou Saren. Em resposta, Akira lhe diz que foi o esquadrão de assassinato do rei, os Corvos Noturnos. Crow acena com a cabeça, mas revela que, nos bastidores, os Corvos Noturnos foram patrocinados por ninguém menos que o próprio Graham. Ao ouvir que Graham é o responsável pela morte de seu amado professor, os olhos de Akira começam a tremer de pura emoção. Esse foi o episódio 9. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo que está na tela.